A Lenda do Rei Arthur, Parte 1, O Mago Merlin. Há muitos e muitos anos, quando Uther Pendragon reinava sobre a Inglaterra, o país ainda estava dividido em muitos feudos e outras terras fortificadas, cujos senhores muitas vezes travavam guerras entre si. Dentre os que não atacavam a autoridade real estava o Duque de Tintagil, da Cornualha. Uther Pendragon fez-lhe uma proposta de paz, e o duque veio até seu castelo para acertar os detalhes desse acordo. Levou consigo sua mulher, Igraine, que era muito bonita, tão bonita que o rei se apaixonou por ela. Antes que as negociações chegassem a um bom termo, o duque de Tintagil notou a paixão de Uther por Igraine e, temendo enfrentar os cavaleiros do rei pela honra de sua mulher, resolveu partir com seus homens e Igraine. Quando o rei Uther soube da partida repentina do duque da esposa, enfureceu-se e enviou mensageiros chamando-os de volta. Dessa vez, sob grande ameaça, a negativa do duque deflagraria a guerra. Ao receber a resposta de que o duque estava se preparando para resistir, o rei ficou completamente irado. Com seu grande exército, sitiou o castelo de Tintagil. Travou-se assim uma batalha feroz em que muitos morreram de ambos os lados. A resistência do duque e a impossibilidade de possuir Igraine aumentaram a ira de Uther Pendragon, que acabou adoecendo de raiva e de paixão. Então, um de seus soldados partiu em busca de Merlin, o único homem que poderia acabar com a dor que afligia o coração do rei. O mago Merlin conhecia mistérios do céu e da terra, da vida e da morte, dos homens e dos deuses. Alguns o chamavam de feiticeiro, outros acharam que ele era um santo. Todos, porém, o reconheciam como um dos homens mais sábios desde tempos imemoriais. Por isso, o soberano mandou procurá-lo. Merlin não tinha endereço certo. Dizia-se que vivia no meio das neblinas de Avalon, na ilha no meio de um lago, que abrigava um reino misterioso. Era o antigo país das fadas, uma região tão indefinida que suas fronteiras apareciam e desapareciam, recuando mais longe à medida que a Inglaterra ia se consolidando. Mas não era preciso ir até Avalon para achar Merlin. Ele costumava aparecer nos lugares mais inesperados e, muitas vezes, disfarçado. Dessa vez, o cavaleiro encarregado de encontrá-lo deparou-se com um velho mendigo, que lhe perguntou: "Quem procurais?" "Não é da tua conta", respondeu o cavaleiro. "É sim", disse o velho. "Vós procurais Merlin, que sou eu. E se o rei jurar que me dará a recompensa que eu pedir, vou fazer o que vossa majestade deseja. Voltai para dizer isso a ele e avisai que não demoro." Assim foi feito. O cavaleiro levou a mensagem a Uther Pendragon, e pouco depois, Merlin chegou ao palácio. "Meu senhor, sei o que se passa em vosso coração e posso prever o que vai acontecer. Ajudarei vossa majestade a ter Igraine, se prometerdes cumprir meu desejo. Na noite em que deitardes com a duquesa, ela conceberá um filho que deverá ser-me entregue assim que nascer para que eu o crie e eduque." Não foi difícil ao rei jurar a Merlin que assim seria feito, pois seu amor por Igraine era imenso. "Pois então preparai-vos", prosseguiu Merlin, "porque esta noite o Duque da Cornualha tombará numa batalha. Antes que a notícia se espalhe, iremos ao castelo, onde está a duquesa. Por artes de encantamento tereis o aspecto e as feições do duque, e eu as feições de seu mais fiel cavaleiro. Ninguém nos reconhecerá, nem mesmo Igraine, que se deitará com vossa majestade sem resistir." Tudo aconteceu exatamente como ele dissera, e assim que Pendragon e Merlin, disfarçados e irreconhecíveis, saíram do castelo de Tintagil em plena madrugada, chegaram os mensageiros com a informação de que o duque havia falecido muitas horas antes. Naturalmente, a duquesa ficou espantadíssima por ter passado a noite com seu marido quando ele já estava morto, mas não disse nada a ninguém e cobriu-se de luto, como convinha a uma viúva. Após algumas semanas, Igraine descobriu que estava grávida. Por isso, logo em seguida, quando recebeu uma proposta de casamento do rei da Inglaterra, concordou muito satisfeita. Seria rainha e teria um pai para seu filho. No dia de seu casamento com o rei, foram celebradas também as núpcias de suas duas filhas, Margves, com o rei Lot, e Morgana, poderosa fada, com o rei Uriens de Gore. Como não queria esconder nada de Uther, a rainha sentiu-se obrigada a contar-lhe sobre o cavaleiro misterioso que a visitara na noite em que o duque morrera. Satisfeito com a sinceridade dela, o rei confessou que fora ele o estranho visitante. Igraine ficou aliviada e feliz ao saber que o pai do filho que esperava era o próprio rei. Ele então mencionou a promessa feita a Merlin, mas ela não deu maior importância a isso. Porém, pouco tempo depois, o velho mago veio ao castelo de Pendragon explicar os seus planos. "Senhor", disse ele, "a criança que a rainha espera será um menino e grande rei. Será necessário educá-lo para ser o maior soberano de nossa história." Uther Pendragon também se preocupava com isso e temia pelo destino da criança. Sabia que se ele morresse, o filho correria um grande perigo, pois todos os seus inimigos tentariam eliminar o herdeiro do trono. "Merlin, faze como achares melhor. Seguirei todos os teus conselhos.
quero que meu filho seja bem educado para suas funções, mas antes de tudo, quero que sua vida seja protegida, respondeu o rei. O sábio já tinha planejado tudo. Quando a criança nascer, virei buscá-la. Ninguém saberá onde o menino está, para a própria segurança dele. Apenas vós e eu. Um dos nobres desta terra, Sir Ector, é um homem bondoso, valente e justo, merecedor de toda a confiança. A mulher dele vai ter um bebê na mesma época que a rainha e poderá amamentar o herdeiro ao trono. Eu o levarei para Sir Ector, que tem propriedades na Inglaterra e em Gales. Nós o batizaremos com o nome Arthur e o criaremos com carinho, em segurança para que ele possa ser, um dia, um grande rei, digno de continuar vosso reinado. Tudo foi feito de acordo com o combinado. O rei e a rainha ficaram tristes por se separar do filho, mas sabiam que era pelo bem de todos. Enquanto a mãe, a bela Igraine, sentia uma grande dor, mas assim como era bela, era descendente das fadas e da grande gente de Avalon, sabia mais do que ninguém que seu filho jamais poderia ter um mestre melhor do que Merlin, sábio entre os sábios. Assim, o pequenino Arthur foi levado do castelo, enrolado num pano tecido com fios de ouro e entregue a um mendigo que esperava junto à porta dos fundos, o próprio Merlin. E nas terras de Sir Ector ele cresceu, desconhecendo sua origem e o destino que estava à sua espera. Parte 2. Arthur é coroado rei. 2 anos depois do nascimento de Arthur, o rei Uther Pendragon adoeceu gravemente e teve que ficar acamado por muito tempo. Os inimigos se aproveitaram da ocasião para invadir suas terras, matando muitos de seus homens e causando grandes tumultos. Senhor, aconselhou Merlin, sem vosso comando, nossos exércitos não serão vitoriosos. Mesmo que seja numa leiteira levada por cavalos, vossa majestade deve ir ao campo de batalha. O conselho foi seguido e o rei transportado à frente de suas tropas. Sua simples presença deu novo ânimo aos soldados, que lutaram com muito mais disposição, vencendo os inimigos que ameaçavam o norte do país. Uther voltou a Londres. A cidade rejubilava-se com a vitória obtida, mas o esforço tinha sido grande demais para quem estava tão doente. Durante 3 dias e 3 noites ele não conseguiu nem mesmo falar. Preocupados, os nobres se reuniram e consultaram Merlin. Não há nada que fazer, a não ser deixar que se cumpra a vontade de Deus, disse o sábio. Mas já que estamos todos reunidos, podemos perguntar ao nosso soberano sobre o futuro do reino. E na presença de todos os nobres, Uther Pendragon declarou bem alto, para que todos ouvissem. Que Deus abençoe meu filho Arthur como o abençoou, para que ele possa rezar por minha alma e herdar minha coroa. Dele será o trono da Inglaterra, e quando for chegada a hora, vós sabereis reconhecer o verdadeiro descendente de Uther Pendragon, o único verdadeiro herdeiro de toda a Inglaterra. Depois de dizer isso, entregou sua alma a Deus. Durante muitos anos, após a morte de Uther, o caos dominou o país. Os senhores disputavam poder e mediam suas forças em sucessivos combates, nos quais milhares de homens perdiam a vida. Até que um dia Merlin procurou o arcebispo de Canterbury, aconselhando-o a convocar todos os nobres do reino para virem a Londres por ocasião do Natal, pois Jesus, que nascera naquela noite, iria fazer um milagre e mostrar quem deveria ser o novo rei. Vieram todos, e estavam ainda reunidos na maior igreja da cidade, quando, depois de feitas as primeiras orações e celebrada a primeira missa, viram diante da entrada do templo uma grande pedra quadrada, como um bloco de mármore. No meio dela havia uma espécie de bigorna de aço onde estava cravada uma belíssima espada nua. Ao seu redor podiam ser lidas as seguintes palavras, gravadas em letras de ouro. Aquele que conseguir tirar a espada desta pedra e da bigorna é o legítimo rei da Inglaterra. Merlin, sabendo que finalmente chegara o momento, trouxera de Avalon a espada mágica, que só poderia ser descravada da pedra pelo verdadeiro rei invencível, pelo cavaleiro capaz de unificar todos os reinos da Inglaterra e liderar com justiça. Todos se maravilharam, dispostos a enfrentar o desafio, mas o arcebispo recomendou que ficassem dentro da igreja, pois ninguém deveria tocar na espada antes da celebração da missa solene. Muitos nobres se habilitaram a arrancar a espada porque ambicionavam o trono. Nenhum deles, porém, conseguiu movê-la 1 milímetro. Ainda não está aqui o homem que vai conseguir a espada, disse o arcebispo, mas, sem dúvidas, Deus vai fazê-lo chegar. Vamos escolher 10 grandes cavaleiros para montar a guarda à espada. Assim foi feito. Proclamou-se, então, por todo o reino que haveria um grande torneio no dia do Ano Novo, quando muitos cavaleiros se enfrentariam na justa. Uma luta em que os combatentes, montados em cavalos e vestindo elmo e armadura, procuram derrubar um ao outro através de golpes de lança. Os campeões desse torneio é que obteriam o direito de tentar arrancar a espada da bigorna de aço. Sir Ector, que tinha terras perto de Londres, para lá se dirigiu, acompanhado de seu filho, Sir Kay, e do jovem Arthur. Este seria o primeiro torneio de Sir Kay. Porém, no caminho, constando que havia esquecido sua espada em casa, pediu ao irmão, que lhe servia de escudeiro, que fosse buscá-la.
Quando Arthur lá voltou, verificou que todos tinham ido à festa, portanto não havia ninguém que lhe pudesse dizer onde estava guardada a espada. Meu irmão não pode ficar sem espada num dia como este, disse ele. Vou pegar aquela que está cravada na pedra em frente à igreja. Ao chegar diante do templo, Arthur apeou do cavalo e, notando que os guardas não estavam ali, porque tinham ido às justas, dirigiu-se para a pedra com a bigorna. Puxou a espada, que saiu com facilidade. Montando novamente foi ao encontro de Sir Kay, a quem entregou a arma. Tão logo Sir Kay viu a espada, percebeu, surpreso, que era a mesma da pedra. Dirigiu-se a Sir Ector, muito pálido. Pai, aqui está a espada de pedra. Quer dizer que eu devo ser o rei de toda esta terra? Reconhecendo a espada, o nobre tomou-a e rumou, nervoso, para a igreja, seguido pelos jovens. Lá os três se ajoelharam e o pai exigiu que Sir Kay contasse, sob juramento, como tinha conseguido a espada. Foi Arthur quem me deu. E como é que ela foi parar nas tuas mãos, Arthur? Perguntou Sir Ector ao seu filho adotivo. O rapaz contou como tudo acontecera. Então tu deve ser o rei desta terra, concluiu Sir Ector. É essa a vontade de Deus. Mas por quê? Arthur não compreendia o que estava acontecendo. O cavaleiro, porém, explicou que apenas o legítimo rei poderia tirar a espada da pedra. Voltaram ao adro da igreja e cravaram novamente a arma na bigorna. Sir Ector tentou puxá-la, sem nada conseguir. Em seguida, foi a vez de seu filho, que empregou muita força, mas foi igualmente mal sucedido. Agora tenta, Arthur, ordenou Sir Ector. Com a maior facilidade, a espada deslizou de dentro da bigorna para as mãos de Arthur. Imediatamente, os dois se ajoelharam diante dele. Não façais isso, exclamou o rapaz. Meu pai e meu irmão de joelhos diante de mim? Por quê? Sir Ector revelou, então, que não eram o mesmo sangue. Merlin o trouxera havia muitos anos. Ele e sua mulher tinham-no criado como se fosse seu próprio filho, ignorando sua ascendência, mas agora constava que Arthur era da origem muito mais nobre do que se supunha, e deveria ser rei. O jovem Arthur, mesmo decepcionado por saber que não era filho de Sir Ector, a quem tanto amava, disse: Senhor, a ninguém devo tanto no mundo quanto a vós e a vossa esposa. Que Deus vos abençoe para sempre. E se a vontade de Deus é mesmo que eu seja rei, como dizeis, podeis me pedir o que quiserdes, e eu vos atenderei. Sir Ector pediu então para Sir Kay o cargo de senescal, governador-geral do reino. Arthur concordou, e em seguida foram relatar ao arcebispo tudo o que tinha ocorrido. No dia de Reis, foram convocados todos os barões e outros nobres na frente da igreja, para que mais uma vez tentassem arrancar a espada da bigorna. Como antes, Arthur retirou-a com facilidade. Muitos cavaleiros, entretanto, ficaram aborrecidos. Como um garoto, um rapazinho tão moço, e nem menos de sangue real poderia governá-los. E adiaram qualquer decisão até a festa da Candelária, no dia 2 de fevereiro. Nessa data, Arthur repetiu seu feito, sendo o único a conseguir tirar a espada. Contrariados os nobres, tornaram a adiar a decisão, dessa vez para a Páscoa. E na Páscoa, quando novamente Arthur foi o único vencedor da prova e os cavaleiros propuseram que a decisão ficasse para o dia de Pentecostes. Ao perceber que essa situação se prolongaria indefinidamente, Merlin aconselhou o arcebispo de Canterbury a convocar os melhores cavaleiros que tivessem de súditos leais do rei Pendragon para formar uma guarda pessoal para Arthur. A escolta foi integrada por Sir Baldwin da Bretanha, Sir Kay, Sir Ulfius e Sir Brastias, que se ocuparam dia e noite da segurança do jovem até a festa de Pentecostes. Finalmente, quando esse dia chegou, os mais valorosos nobres tentaram, em vão, puxar a espada da bigorna, mas dessa vez o povo estava presente, assistindo a tudo, e quando Arthur retirou a espada com facilidade, a multidão gritou, cheia de emoção: Queremos Arthur para nosso rei. Chega de esperar. É a vontade de Deus. Queremos Arthur. Vamos matar quem se opuser. Diante disso, todos os ricos, nobres e pobres se ajoelharam perante Arthur. Os que haviam hesitado em aceitá-lo como soberano pediram perdão e foram perdoados. Emocionado, o arcebispo de Canterbury abençoou Arthur e a sua espada. Ali mesmo foi armado o cavaleiro pelos mais nobres entre os nobres presentes e imediatamente coroado. Em seguida, jurou solenemente que seria um rei honrado e fiel à sua gente, e que governaria com justiça até o final de seus dias. Iniciaram-se, então, os preparativos para a grande festa, em comemoração à coroação de Arthur, que se retirou para Gales. Ali aguardaria a vinda de todos os reis em reconhecimento ao legítimo direito ao trono de Uther Pendragon. E chegaram muitos, acompanhados de centenas de seus cavaleiros, como o rei Lot de Lothian e de Orkney, o rei Uriens de Gore, o rei Neutres de Garlot, o rei jovem da Escócia, o rei de Carados e o chamado Rei dos 100 Cavaleiros.
Arthur sentia-se imensamente honrado com a presença de senhores tão importantes e enviou-lhes mensageiros levando suas congratulações e oferecendo a sua hospitalidade. Entretanto, esses reis não estavam lá para honrá-lo ou desfrutar de sua hospitalidade. Na verdade, não reconheciam um menino de sangue inferior como soberano e acreditavam em suas espadas para corrigir esse erro. Essa foi a resposta trazida pelos mensageiros de Arthur. Foi então que Merlin surgiu entre os reis. Indagaram dele, que tudo sabia, por que o menino como Arthur fora coroado rei. Senhores, disse Merlin, eu vos digo, Arthur é filho de Uther Pendragon e Igraine, duquesa de Tintagil. Pois então é um bastardo, indignaram-se os reis. Estás enganado, e eu sou testemunha de que ele foi concebido horas após a morte do rei duque legitimado, dias depois, pelo casamento do rei Uther com Igraine. E digo mais, Arthur será o rei e dominará a Irlanda, Gales, Escócia e muitos reinos que não vos direi agora. Alguns se intimidaram com as palavras de Merlin, e muitos zombaram dele chamando-o de velho bruxo, mas todos concordaram em receber Arthur, garantindo-lhe salvo-conduto. O rei Arthur veio até eles acompanhado de alguns de seus fiéis cavaleiros, como seu irmão Sir Kay e o arcebispo de Canterbury. De nada, porém, valeu o encontro. As palavras trocadas entre eles foram ásperas e arrogantes. Nem as tentativas de Merlin desencorajá-los de lutar contra o rei Arthur dissuadiram os reis. Então Merlin dirigiu-se a Arthur, que já se encontrava cercado pelos melhores cavaleiros do reino e de outros que o apoiavam, e disse: Não luteis com a espada que tirastes da pedra. Somente quando as coisas estiverem muito mal devereis desembainhar a milagrosa Excalibur. Assim, conhecereis o poder de vossa espada, depois de terdes demonstrado vosso valor. Já na primeira guerra em que se viu envolvido, Arthur fez todos se admirarem dos seus esforços de destreza. Mas somente quando o rei empunhou o Excalibur, os inimigos cederam, abandonando nos campos os corpos de seus mortos. E ao lado de seus aliados, Rei Ban e Rei Bors, 2 irmãos e cavaleiros leais, Arthur enfrentou e subjugou todos os reis que o desafiaram. Todas essas campanhas e batalhas foram amadurecendo Arthur, consolidaram seu poder e tornaram seu nome respeitado, pela decisão e valentia demonstradas nas lutas, pela sabedoria e generosidade comprovadas nos acordos de paz firmados. Um de seus últimos inimigos era o rei Lot, marido de sua meia-irmã Margaret, parentesco, aliás, que só era do conhecimento de Merlin. Certa vez, a pretexto de levar uma mensagem do rei Lot de Orkney, Margaret foi enviada à corte de Arthur com uma grande comitiva, mais seus 4 filhos, Gawaine, Gaheris, Gareth e Agravain, com o verdadeiro intuito de espionar o reino para seu marido. Como Margaret era uma dama de extraordinária beleza, o rei Arthur se sentiu imediatamente fascinado, e ambos, desconhecendo seu estreito parentesco, cederam a essa paixão fulminante. Dessa ligação nasceria mais tarde Mordred, o inimigo mortal do rei Arthur, como será contado em seu tempo. Parte 3. O Cavaleiro da Fonte. Um dia chegou à corte a notícia de que um cavaleiro havia armado sua tenda, um pavilhão muito luxuoso, ao lado de uma fonte na floresta ali perto, e não deixava ninguém passar sem enfrentá-lo em combate, já tendo ferido vários homens. Um jovem escudeiro chamado Griflet apresentou-se e pediu: Majestade, por favor, ordenai-me cavaleiro, pois quero combater esse assassino. Todos julgaram que aquilo seria uma loucura. Ele ainda era tão jovem e tão frágil. Merlin ponderou que seria uma pena perder Griflet, destinado a ser um homem sempre leal e um guerreiro valoroso quando amadurecesse. Arthur, no entanto, entendeu que era desse modo que um cavaleiro amadurecia e, atendendo ao apelo do jovem, armou-o. Mas pediu-lhe que, tão logo acabasse a luta, voltasse para a corte sem se envolver em outros combates. O recém-ordenado Sir Griflet partiu, depois de prometer fazer a vontade do rei. Logo encontrou o Cavaleiro da Fonte e o desafiou. Este procurou dissuadir seu adversário, dizendo-lhe ser muito mais forte e experiente. Entretanto, Griflet estava decidido, e a contenda teve início. Em pouco tempo, o jovem teve sua lança quebrada. Em seguida, foi ferido profundamente e jogado ao solo, desacordado. O Cavaleiro da Fonte entristeceu-se, pois julgou que seu adversário, tão corajoso e tão bom cavaleiro, tivesse morrido. Ao se aproximar de Griflet, percebeu que se enganara. Tirou-lhe o elmo para ver que ele respirava melhor, ajeitou-o em cima do cavalo e enviou-o de volta à corte, dizendo: Desejo que te recuperes logo. És muito valente e tenho certeza de que, se sobreviverdes, hás de ser um dos mais notáveis cavaleiros do reino. Quando Sir Griflet chegou, em tão mais condições, todos no castelo ficaram muito tristes e empenharam-se, com sucesso, em salvar-lhe a vida. Entretanto, o rei Arthur resolveu enfrentar pessoalmente o petulante Cavaleiro da Fonte.
ordenou a um criado que preparasse seus cavalos e suas armas e saiu de madrugada em direção ao pavilhão do inimigo, cavalgando sem pressa até o dia clarear. Então viu Merlin, que estava sendo perseguido por 3 bandidos. Avançou sobre eles, gritando: "Sumam-se, miseráveis!" Os 3 fugiram assustadíssimos. "Oh, Merlin", disse Arthur, "se não fosse por mim, terias sido assassinado aqui e agora, apesar das tuas habilidades." Não é assim. Se eu quisesse, poderia me salvar. Mas, Senhor, se Deus não vos ajudar, quem caminha para a morte sois vós. Enquanto falavam, caminhavam em direção à fonte. Logo encontraram um pavilhão do cavaleiro, que estava lá, armado dos pés à cabeça. O rei o desafiou e logo começaram a lutar, enfrentando-se com tanta fúria que em poucos minutos as suas lanças estavam partidas. O rei fez menção de pegar sua espada, mas seu adversário disse: "Não! Vós sois o melhor justador que já conheci. Pelo amor da alta ordem da cavalaria, vamos justar novamente. Meu escudeiro nos trará outras lanças." Mais uma vez se defrontaram. O cavaleiro desferiu um golpe tão violento no escudo de Arthur que este e seu cavalo caíram, quebrando-se outra lança. Novamente o rei puxou a espada para enfrentar o inimigo, que agora vinha em sua direção a pé, para enfrentar seu adversário dignamente, em igualdade de condições. A nova fase da luta foi ainda mais violenta, e o chão se foi manchado de salpicos de sangue dos lutadores. Quando ficaram muito cansados, paravam um pouco para repousar. Logo retomaram o combate. Finalmente, quando Arthur já estava muito ferido, eles se chocaram, e um golpe mais violento do maior cavaleiro entre todos fez partir a sua espada, que foi cair em pedaços no lago formado pela nascente ao lado do pavilhão do cavaleiro. Neste momento, disse o cavaleiro da fonte: "Tua vida está em minhas mãos. É melhor que te rendas e te reconheças vencido e covarde, senão morrerás." "Nunca!" exclamou Arthur. "Quando a morte vier, será bem-vinda, mas nunca me declararei um covarde." E saltou sobre o adversário, arrancou-lhe o elmo e derrubando-o ao chão. Apesar da surpresa pelo ataque inesperado, sendo maior e mais forte, o cavaleiro da fonte conseguiu dominar Arthur e também lhe arrancar o elmo. Já se preparava para esmagar a cabeça do rei quando Merlin interveio. "Contenha tua mão. Se esse homem for morto, terás feito o maior dos danos a este reino. Esse cavaleiro a quem devemos mais reverência entre todos é o rei Arthur." Ao ouvir isso, o cavaleiro temeu a ira do rei e viu como sua única saída seria matá-lo. Mas Merlin lançou-lhe um encantamento que o fez cair no chão, dormindo profundamente. Ainda aturdido por tudo que se passara, Arthur lastimou o cavaleiro. "Ah, Merlin, tu o mataste com teus poderes, e nunca houve cavaleiro mais admirável." "Não vos preocupeis, ele está melhor do que vós, só está dormindo. Vai acordar daqui a pouco. Se eu não interferisse, teríeis sido morto. Na verdade, estás certo, não há melhor cavaleiro do que ele. Ainda irá prestar-vos bom serviço e trazer-vos uma grande tristeza. O nome desse jovem é Sir Lancelot do Lago, o cavaleiro perfeito, que traz seu destino amargamente ligado ao vosso." "E que faço agora, Merlin? Vê o grande erro que cometi ao não ouvir-te. Arrisquei o trono ao me bater com um dos maiores cavaleiros e ainda perdi a minha espada, feita em pedaços. Serei mesmo digno de tornar-me um grande rei? Dize, como hei de remediar minha falta?" "Há coisas, majestade, em que nem mesmo eu posso interferir, mas sempre há uma esperança. Vede." Nesse momento, Merlin apontou para o lago onde havia caído a espada, e do seu centro saiu um braço, vestido com um tecido branco muito rico, segurando a espada belíssima, inteira novamente. Então, viram também surgir uma jovem, que deslizava sobre o lago de águas claras cobertas de neblina. "Quem é essa donzela?" quis saber Arthur. "É a Senhora do Lago", explicou Merlin. "Sob essas águas há uma imensa rocha, e dentro dela, um reino lindo e soberbo, povoado por donzelas mágicas. Não temais, ela vai se aproximar. Tratai-a com amabilidade e ganhareis a espada." A moça veio até Arthur. Saudaram-se delicadamente, e o rei perguntou-lhe de quem era a espada que se via suspensa por um braço acima da água. "Rei Arthur, a espada chama-se Excalibur e me pertence", disse ela, "mas se me derdes um presente, quando eu o pedir, ela será vossa outra vez." "Darei-vos o que quiserdes", prometeu ele. "Pois então, quando chegar o tempo, eu farei o pedido. Agora, entrai naquele barco e remai por vós mesmos até a espada. Podeis pegá-la e também a bainha." Arthur e Merlin entraram no barco. Quando chegaram perto da espada empunhada pela mão, o rei segurou-a pela alça e tomou-a para si. O braço e a mão desapareceram na água. Os 2 homens voltaram então à beira do lago, mas não encontraram a donzela. Merlin perguntou a Arthur:
De qual das duas gostai mais, da espada ou da bainha? Da espada. É pouco sábia essa resposta, esclareceu Merlin. A bainha vale 10 vezes mais do que a espada. Enquanto ela estiver ao vosso lado, não perdereis uma gota de sangue, nem sereis profundamente ferido. Guardai-a para sempre, com cuidado. Arthur quis saber o que seria feito de Lancelot quando acordasse, ao que Merlin respondeu: para o vosso bem e de todos do reino, deveria deixá-lo aqui, a dormir, por todos os seus dias. Mas não posso. O olhar do mago encheu-se de tristeza. Depois de uma pausa, continuou: ele acordará lembrando-se apenas de que esta foi sua maior luta e de que não houve vencedor. Vós o convidareis para viver em vossa corte, gozando das honrarias que desfrutam nossos melhores cavaleiros. Parte 4. A Távola Redonda. Alguns anos já haviam se passado desde que Arthur fora coroado e começara a reinar. Fora vencida a maioria dos seus inimigos e iniciava-se um período de paz e progresso no reino. Certo dia, durante uma caçada, Arthur distanciou-se dos demais e foi sentar-se numa pedra para descansar. Parecia-lhe que, pela primeira vez, encontrava tranquilidade para pensar em tudo o que lhe acontecera desde o dia que desencravava Excalibur da grande pedra, e assim uma sucessão de perguntas sem respostas lhe ocorria. Sabia apenas que agora era o rei e aos poucos se impunha sobre toda a Inglaterra, expulsando os inimigos estrangeiros e estendendo seu reino por terras que jamais sonhara em ver. Estava perdido em seus pensamentos quando Merlin aproximou-se sob forma de uma criança e disse-lhe: sei quem és e quem foram teus pais. És o rei Arthur, filho de Uther Pendragon e Igraine. Tu mentes, retrucou o rei. Como poderia uma criança saber disso? Vai-te, não me aborreças. A criança se foi e, instantes depois, um humilde velhinho se sentou ao lado de Arthur, observando-lhe. Não foste sábio em não ouvir a criança que veio ter contigo, pois ela dizia a verdade e teria dito mais se deixasses. Teria dito que Igraine, antes de te gerar com Uther, gerou outras filhas, e que Deus está triste contigo porque te deitastes com tua irmã, e geraste nela uma criança que será tua destruição e de todos os teus cavaleiros. Quem és tu, que vens me contar tais coisas? Sou Merlin. Ah, tu és maravilhoso. Dize mais, conta-me tudo sobre meu pai e minha mãe. Merlin contou-lhe muitas histórias de Uther Pendragon e outras sobre o futuro. Profetizou até mesmo a sua própria morte. Ele, Merlin, seria enterrado vivo sob uma pedra. De volta à corte, Arthur mandou chamar sua mãe para que pudesse confirmar a história de Merlin. E seguiram-se vários dias de muita festa para comemorar a vinda de Igraine, a mãe de rei Arthur, e de sua irmã, a poderosa fada Morgana. Nessa ocasião, o rei comunicou ao mago Merlin o desejo de seus nobres de que ele se casasse. É uma sábia decisão vos casardes, pois um homem de vossa grandeza deve ter uma esposa. Há alguma mulher que ameis mais do que todas as outras? Assim, respondeu Arthur. É a bela Guinevere, filha do rei Leodegrance de Cameliard, a quem, como tu me contaste, meu pai, Uther Pendragon, deu a Távola Redonda. É a mais digna e mais linda donzela que já vi. Merlin tentou dissuadir o rei desse casamento, pois, como podia prever o futuro, sabia que Guinevere se apaixonaria por Sir Lancelot, o Cavaleiro do Lago, e ele por ela. Mas de nada valeram seus argumentos, e lá se foi o velho sábio para Cameliard, com a missão de pedir a mão da jovem em nome do rei. O rei de Leodegrance sentiu-se muito lisonjeado com a escolha e decidiu enviar um presente de casamento a Arthur. Eu lhe daria terras, se ele já não estivesse em tal extensão, disse Leodegrance. Em vez disso, ele receberá algo que vai gostar muito mais. A grande mesa redonda que recebi das mãos do rei Uther Pendragon, com lugar para 150 cavaleiros se sentarem, e lhe dou também os 100 cavaleiros que tenho. Assim, à frente dessa imensa caravana, com a noiva, seu séquito, os 100 cavaleiros e a mais imensa távola redonda, viajando por água e por terra, Merlin voltou para a corte de Londres. Quando Arthur soube que a comitiva se aproximava, rejubilou-se pela chegada da noiva e pelo valioso dote. Imediatamente deu ordens para que se iniciassem os preparativos do casamento e da coroação da nova rainha. Queria cerimônias mais pomposas e cheias de homens que pudessem imaginar. Para completar os lugares vagos na távola redonda, Arthur pediu a Merlin que conseguisse 50 cavaleiros que faltavam. Ao fim de algum tempo, o mago voltou, acompanhado de 28 homens. O arcebispo de Canterbury abençoou as cadeiras com grande solenidade, e todos os cavaleiros se sentaram nelas. Ao se levantarem, constataram, maravilhados, que apareciam as inscrições a ouro, e com seus nomes gravados nos assentos que haviam ocupado. Pouco depois, apareceu o jovem Gawaine, filho da meia-irmã de Arthur com Lot, o rei de Orkney, que disse: Majestade, quero vos pedir uma graça.
desejo ser armado cavaleiro no dia de vosso casamento com a dama Guinevere. O rei Arthur concordou de boa vontade, e nesse mesmo dia armou também outro jovem nobre, chamado Thor, valente filho de Sir Pellinor. Aos poucos completavam-se os lugares vagos na távola. Havia, porém, uma cadeira que deveria continuar desocupada, e Merlin explicou, quando o rei lhe perguntou a razão. Aquela é a cadeira perigosa, na qual um único homem ainda não nascido poderá sentar-se. Qualquer outro que tente ocupá-la será destruído por sua ousadia. Quando todos os preparativos para a grande festa e o banquete solene finalmente se concluíram, o rei e sua corte foram para Camelot, a cidade que havia mandado erigir para abrigar a sede do reino. Lá na igreja de Santo Estevão, celebrou-se o casamento real. Depois da cerimônia com os cavaleiros todos reunidos em torno daquela imensa mesa sem cabeceira, em que todos os lugares eram igualmente honrosos, Arthur fez saber que deveriam assumir alguns compromissos. Os cavaleiros da Távola Redonda fizeram um juramento sagrado. Nunca trairiam ninguém nem cometeriam ofensas ou assassinatos. Sempre protegeriam os desamparados, as damas, as donzelas e quem tivesse em perigo. Jamais seriam cruéis com ninguém. Estariam sempre ao lado da justiça e do bem. Por mais que lhes prometessem os maiores tesouros do mundo, nunca defenderiam uma causa injusta. Finalmente, o rei Arthur distribuiu terras entre os cavaleiros mais pobres e estabeleceu que todos os anos, na festa de Pentecostes, eles se reuniriam em volta da Távola Redonda para celebrar, contar suas aventuras e renovar o juramento. Parte 5. O Cavaleiro das Duas Espadas. Passado algum tempo, estava o rei Arthur no castelo de Camelot em assembleia com seus nobres, quando chegou uma jovem que parecia muito aflita. Vítima de um encantamento, a donzela tinha, presa à cintura, uma espada maravilhosa que não se separava de seu corpo. Apenas um cavaleiro excepcional por suas virtudes, dissera ela, teria poderes para desembainhar a espada. Dentre os cavaleiros da Távola Redonda, certamente haveria algum dotado das qualidades que desfariam o encantamento. Ouvindo o relato da donzela, o rei adiantou-se para tentar separar a espada da bainha e, não conseguindo, foi seguido por todos os seus cavaleiros, que também não obtiveram sucesso. Havia na corte de Arthur um cavaleiro muito estimado pelo rei, embora menosprezado por todos os outros, chamado Balin. Sem distinção de nascimento e sem nenhuma riqueza herdada ou adquirida, Balin fora sagrado cavaleiro pelas suas qualidades de caráter e por sua fidelidade a Arthur. Quando a donzela já se despedira de Arthur, Balin, longe de todos, ofereceu-se para tentar livrá-la do encantamento. Senhor, disse-lhe a donzela, examinando seus trajes pobres, não acredito que possais alcançar o que os outros cavaleiros não alcançaram. Senhora, muito vos enganais. Honra e valentia não estão nos trajes, mas na alma do homem, respondeu Balin. E tirando com facilidade a espada fixada junto do corpo da donzela, maravilhou-se com a perfeição daquela peça. Era sem dúvidas a melhor espada que já pusera as mãos. Este é o mais valioso cavaleiro de todo o reino, exclamou a donzela. Agora, senhor, dai-me a espada. Não, respondeu Balin com os olhos fixados na espada encantadora. Não a devolverei. Uma donzela tem menos necessidade de uma arma como essa do que eu. Não vejo sabedoria em tal atitude, pois essa espada será a vossa destruição. Com ela matareis vosso melhor amigo, o homem que mais amais neste mundo. E com semblante cheio de tristeza, a donzela partiu. Feliz com a posse de uma espada que um cavaleiro pobre jamais poderia obter, Balin considerou que era chegada a hora de correr o mundo em busca das aventuras que o tornariam famoso e respeitado. Sua decisão desgostou o rei Arthur, que o estimava, mas agradou a maior parte dos cavaleiros da Távola Redonda. Nesse meio tempo, veio à corte a Senhora do Lago e foi logo recebida pelo rei. Disse-lhe então que era chegada a hora de ter o presente que ele lhe prometera em troca da espada. É verdade, disse Arthur. Honrarei minha palavra, mas esqueci-me o nome da espada que me destes. Excalibur, respondeu a Senhora do Lago, que significa corta-aço. Dizeis bem, pedi o que quiserdes, e se estiver ao meu alcance, sereis atendida. Quero a cabeça de Balin, o cavaleiro que se apossou da espada encantada, ou então a cabeça da donzela que a trazia consigo, pois ele matou meu irmão e aquela dama foi a causadora da morte de meu pai. Lamento, mas não posso atender tal pedido, disse Arthur. Pedi qualquer outra coisa e realizarei vosso desejo. Não pedirei outra coisa, disse a dama, resoluta. Balin, pronto para partir, chegou nesse momento para despedir-se do rei. Ao ser informado dos desejos da Senhora do Lago, avançou em sua direção, gritando. Quereis minha cabeça? Pois perdereis a vossa. E diante de todos, degolou a Senhora do Lago com sua espada maravilhosa. Vergonha! Gritou Arthur, estarrecido. Isso envergonha a mim e a minha corte. Retira-te daqui para sempre.
Dessa forma, Balin, o Cavaleiro das Duas Espadas, como se tornou conhecido, partiu em busca de suas aventuras, deixando em luto toda a corte do rei Arthur. Tempos depois, ao socorrer uma dama em perigo, Balin matou um cavaleiro que supunha ser um malfeitor. Ao retirar-lhe o elmo, reconheceu o rosto de seu irmão. Desesperado, Balin cravou a bela espada no próprio coração. Parte 6. A traição da fada Morgana. Um dia, Arthur e muitos de seus cavaleiros foram caçar numa floresta. Aconteceu que o rei, acompanhado de Sir Uriens e de Sir Acolon da Gália, ao seguir um belo cervo, distanciou-se de todos os outros. Galoparam tanto que, afinal, os cavalos caíram de exaustão e os caçadores viram-se forçados a continuar a pé, até que os cães finalmente dominaram o animal perseguido à margem de um lago. Arthur fez então soar a trombeta que anunciava a morte da caça. Ao fixar o olhar no lago, o rei reparou em um pequeno barco com velas de seda, que vinha para a margem em sua direção. Arthur aproximou-se para observá-lo, mas não avistou nenhuma criatura deste mundo. "Senhores", chamou o rei, "vamos ver o que há neste navio." Os três subiram a bordo. A esta altura, a noite já tinha caído, e de repente acenderam-se as tochas por todos os cantos, iluminando completamente a embarcação, que era toda decorada com tecidos de seda. Surgiram então 12 donzelas que se ajoelharam perante o rei Arthur e o chamaram pelo nome, oferecendo-lhe hospitalidade. Os três foram levados a uma sala deslumbrante, onde fizeram a melhor refeição de suas vidas. Havia aí uma mesa ricamente posta, com todas as espécies de carnes e vinhos que eles pudessem imaginar. Mais tarde, cada um deles foi conduzido a um aposento suntuosamente mobiliado, e dormiram maravilhosamente durante a noite toda. Na manhã seguinte, Sir Uriens acordou em Camelot, 2 dias de viagem dali, ao lado de Morgana, sua mulher. Acolon da Gália, quando abriu os olhos, viu-se deitado na beirada de um poço, numa posição muito perigosa. E o rei Arthur despertou numa prisão escura, ouvindo seus companheiros de cela se queixarem amargamente. Arthur perguntou-lhes o que estava acontecendo e por que se lamentavam. Retrucaram-lhe 20 cavaleiros que estavam todos no castelo de Sir Damas, o cavaleiro mais covarde e traiçoeiro que existia. Havia traído até mesmo seu irmão mais moço, o bondoso Sir Ontzlake, de quem usurpara a herança, e se não fosse pelas riquezas que este havia conquistado com suas proezas de cavaleiro valente, nem teria como viver. Os dois estão permanentemente em guerra, explicaram os prisioneiros. Sir Damas, no entanto, não tem coragem de enfrentar o irmão num combate corpo a corpo. Assim vive, à procura de um cavaleiro que lute por ele, mas é tão odiado que ninguém quer defendê-lo. Então arma ciladas e prende cavaleiros como nós, à traição, e tenta nos forçar a lutar por ele, o que recusamos a fazer. Por essa razão, ele nos mantém prisioneiros aqui para morrermos de fome, o que já aconteceu a 18 de nós. Enquanto era informado do destino que o aguardava depois da aventura no navio encantado, Arthur tentava distinguir, na escuridão, os vultos daqueles cavaleiros, tão enfraquecidos pela fome que mal conseguiam se manter em pé. Nesse momento, surgiu uma donzela e lhe propôs: "Sir, se estiverdes no pleno domínio de vossas forças e quiserdes combater por meu senhor, sereis libertado, senão, jamais saireis dessa prisão." O rei hesitou. Não lhe agradava lutar por alguém tão covarde e pérfido como Sir Damas, mas preferia combater como um cavaleiro do que morrer na prisão, e resolveu tirar o máximo proveito da situação. "Aceito", disse ele, "com a condição de que todos nós sejamos libertados imediatamente." Sua exigência foi cumprida e todos os prisioneiros se prepararam para assistir ao combate ao recém-chegado, de identidade ignorada, com Sir Ontzlake. No dia seguinte, antes de partirem para o campo, Sir Damas fez com que todos assistissem à missa. Terminado o ofício, Arthur recebeu uma excelente armadura e um belo cavalo. Já montado e preparado para partir, Arthur viu aproximar-se uma donzela que se declarou a serviço de Morgana, sua irmã, a quem Arthur havia confiado a guarda da valiosa Excalibur, e lhe deu uma espada idêntica à sua, embainhada com as seguintes palavras: "A fada Morgana vos envia a vossa espada, como sinal de seu grande amor fraternal." O rei Arthur agradeceu e partiu, sem desconfiar que a espada e a bainha eram falsas. Morgana o traíra, mandando-o para a morte, porque estava apaixonada por Sir Acolon, sendo correspondida em seus sentimentos. Seu plano era matar Arthur e Sir Uriens, seu marido, e casar-se com Sir Acolon para se tornar rainha. E Sir Acolon, como já foi dito, havia acordado na borda de um poço, de onde um fio de água caíra numa pia de mármore, através de um cano de prata.
Jesus proteja meu rei Arthur e Sir Uriens, foram suas primeiras palavras. Aquele navio era encantado. Fomos traídos por demônios em forma de mulheres. Nesse momento, surgiu um anão de boca imensa e nariz chato, e disse vir da parte de Morgana. O mensageiro saudou-o em nome da fada e previu-o de que no dia seguinte, pela manhã, ele teria de combater um cavaleiro muito valoroso. Por isso, senhor, continuou o anão, minha senhora vos envia Excalibur, a espada do rei Arthur e sua bainha. Ela vos pede, em nome de vosso amor, que luteis com bravura e sem misericórdia, conforme prometestes quando estiverdes só com ela. Tudo sairá bem, pois já foram feitos todos os encantamentos e sortilégios necessários. Assim que o anão desapareceu, cavalgaram na direção de Acolon um cavaleiro, uma dama e 6 escudeiros. O cavaleiro era justamente Sir Ontzlake, que lhe propôs que fossem descansar em seu castelo. O convite foi aceito de bom grado, e partiram todos juntos. Mais tarde, depois de Sir Acolon já ter se alimentado e descansado, chegou ao castelo um mensageiro de Sir Damas, dizendo a Sir Ontzlake que se preparasse para um grande combate ao amanhecer, pois seu amo afinal encontrara um cavaleiro que iria defendê-lo. Sir Ontzlake considerou o momento impróprio, pois ainda doíam-lhe os ferimentos que recebera, em ambas as pernas, numa batalha recente. Mesmo assim, respondeu ao mensageiro que estaria pronto para enfrentar o defensor de seu irmão. Ao ouvir a resposta de seu anfitrião, Acolon dispôs-se a lutar por ele, retribuindo a hospitalidade com que fora recebido. Sentia-se seguro, pois a fada Morgana enviara-lhe Excalibur, a espada de Arthur, prevendo o combate no dia seguinte. Com isso, Sir Ontzlake muito se alegrou e agradeceu de coração a Sir Acolon por lhe prestar tão valioso favor. E assim, no dia seguinte, ao raiar da manhã, os 2 cavaleiros se lançaram ao combate, cada qual sem conhecer a identidade do adversário, mas confiantes em sua bravura de cavaleiro em Excalibur. Parte 7. Arthur recupera Excalibur. Nesse tempo, Arthur já não podia mais contar com a proteção de Merlin, que sempre velara por ele nos momentos de perigo. O velho mestre, o mais sábio entre todos os sábios, havia morrido algum tempo antes, como profetizara, vítima do mais terrível dos encantamentos, o amor. Apaixonado por Nimue, uma das donzelas do lago, não se deu conta de que ela só pretendia obter-lhe os segredos de magia. Quando julgou que aprendera o bastante, Nimue, cansada do assédio de Merlin, armou uma cilada traindo-o para uma caverna, cuja entrada bloqueou com uma imensa pedra. Por nenhuma de suas artes pôde o velho sábio escapar da morte. Assim, nesse momento tão grave, encontrava-se o rei Arthur sem o auxílio de Excalibur e de Merlin. O combate foi terrível. Os 2 se lançaram com fúria um contra o outro, e, logo nos primeiros golpes de Acolon, Arthur foi ferido. Vendo o sangue que escorria pelo chão, ele compreendeu que havia sido traído. A sua espada fora trocada e tudo levava a crer que a arma do adversário era a verdadeira Excalibur. Mas apesar do ferimento, lutava com muita bravura, e todos os que assistiam ao combate diziam não se lembrar de terem visto um cavaleiro que lutasse como ele, mesmo ferido como estava. Assim, continuaram até um golpe mais forte do adversário. A espada de Arthur se partiu. Acolon então disse-lhe: Cavaleiro, fostes vencido e não podeis resistir mais. Além disso, estáis sem arma e perdendo muito sangue. Não quero massacrar-vos. É melhor que vos rendais. Nunca, foi a resposta. Prometi lutar enquanto pudesse, e é o que farei enquanto me restar um sopro de vida. E se matardes um cavaleiro desarmado, a desonra será vossa. Pois se é assim, não por medo da vergonha irei poupar-vos. Preparai-vos, dizendo isso. Acolon desferiu-lhe um golpe violento que quase o jogou no chão. Entretanto, em vez de pedir misericórdia, Arthur atirou-se sobre ele, desferindo-lhe uma tal pancada com o punho da espada que lhe restara na mão, que Acolon deu 3 passos para trás. Nimue, a donzela do lago, que encerrara Merlin na caverna, assistia ao combate e já reconhecera Arthur. Ao observar a coragem com que lutava, resolveu interferir. Seria lamentável que um homem com tantas qualidades se perdesse. Assim, quando Acolon deu o golpe seguinte, ela fez com que Excalibur, por encanto, caísse de suas mãos. Imediatamente, Arthur saltou e, apanhando a arma do chão, reconheceu-a no mesmo instante. Então, num gesto rápido, arrancou a bainha que estava presa ao cinto de Acolon, atirou-a longe e gritou: Cavaleiro, chegou a vossa hora. Com essa mesma espada virá a recompensa de todos os golpes que recebi e de todo o sangue que perdi. E foi a vez de Arthur encurralar seu adversário, que também se recusava a se render, embora muito ferido e sangrando, sem a proteção da bainha da Excalibur. Mas algo lhe parecia estranho. Aquele cavaleiro lhe era familiar. Com a espada suspensa sobre a cabeça do inimigo, o rei perguntou quem era ele e de onde provinha.
Senhor cavaleiro, sou Sir Acolon da Gália, da corte do rei Arthur. Muito aflito, o rei se lembrou então de sua irmã Morgana e do encantamento do navio. Quis saber como Acolon conseguira aquela espada. Conforme suspeitava, o cavaleiro afirmou que a recebera de Morgana. Pois sabeis que sou o rei Arthur, a quem fizestes tanto mal? Então o cavaleiro gritou pedindo perdão, e Arthur o perdoou, porque sabia que Acolon não tinha reconhecido que Morgana, sua irmã, é quem deveria ser punida por traição. Chamou então a todos que assistiram ao combate e disse-lhes: Senhores, aqui estão 2 cavaleiros que lutaram para o grande dano de ambos. Se cada um de nós tivesse reconhecido o outro, não teria havido luta alguma. Senhores, gritou Acolon, emocionado, saibam que este cavaleiro é o rei Arthur, o mais nobre, mais valente, mais digno das honrarias que há no mundo, e eu muito me arrependo de ter lutado contra meu rei e senhor. Todos caíram de joelhos, pedindo misericórdia ao rei. Em seguida, Arthur passou a julgar o caso dos 2 irmãos por quem ele e Acolon haviam combatido. Ordenou que Sir Damas devolvesse as terras a Sir Ontzlake, proibindo-lhe que incomodasse qualquer cavaleiro andante que devolvesse as armaduras e corcéis que havia tomado dos prisioneiros. Depois, Arthur e Acolon foram para uma abadia próxima, para descansar-se e cuidar dos ferimentos. O rei logo se recuperou, mas Acolon morreu após 4 dias. Arthur ordenou que pusessem num esquife, guardado por 6 cavaleiros, e o levassem no dorso de um cavalo como presente para sua irmã, a fada Morgana, dizendo-lhe que Excalibur estava em seu poder, e voltou para a corte, onde o aguardavam seus cavaleiros. Parte 8. As 4 rainhas. Os cavaleiros da Távola Redonda festejavam com justas e torneios. O rei Arthur voltava de Roma, vitorioso em sua batalha contra o imperador Lúcio. A questão começara com a exigência do pagamento de tributos, instituída por Júlio César e acatada até o fim dos dias de Uther Pendragon. Arthur e seus nobres, entretanto, considerando-se soberanos, não reconheciam o domínio romano. Depois de subjugar Lúcio, o rei Arthur, coroado imperador pelas mãos do Papa, voltou à Inglaterra, onde foi recebido com triunfo. Em pouco tempo, porém, os cavaleiros já estavam aborrecidos e ansiavam por novas aventuras e desafios. Entre todos os nobres e valentes que havia na corte do rei Arthur, um se destacava de todos por sua fama, sua bravura e por seu porte altivo e elegante, Sir Lancelot do Lago, aquele que jamais fora vencido, a não ser por traição ou encantamento. O filho do rei Ban de Benwick, Sir Lancelot, era preferido da rainha Guinevere, conforme previra Merlin a Arthur. A rainha o amava muito mais do que qualquer outra dama ou donzela, e por ela já praticara grandes feitos de armas e grandes proezas de cavalaria. Sir Lancelot não permaneceu na corte. Logo partiu em busca de outras proezas que lhe aumentassem o renome, levando consigo seu primo, Sir Lionel, filho do rei Bors. Depois de alguns dias, os cavaleiros andantes atravessaram uma floresta e chegaram a uma campina. Como era meio-dia e fazia muito calor, Sir Lancelot, sentindo-se sonolento, deitou-se à sombra de uma macieira. Sir Lionel, que permanecia acordado, dentro em pouco tempo avistou 3 cavaleiros que vinham a galope, perseguidos por um outro, muito corpulento e bem armado. Em minutos o perseguidor alcançou os 3, golpeando e derrubando um por um, até desacordá-los para então amarrá-los com a rédea dos cavalos. Sir Lionel decidiu intervir, saindo silenciosamente para não despertar Sir Lancelot. Foi também derrotado, amordaçado e levado, juntamente com os outros, para o castelo do agressor. Sir Ector de Mares, ao dar por falta do irmão, Sir Lancelot, na corte, partiu para o seu encalço. Acabou por chegar a um castelo diante do qual havia uma árvore onde estavam pendurados os escudos dos vários cavaleiros, muitos dos quais eram da Távola Redonda, e entre eles o de Sir Lionel. Perguntando ao camponês que por ali passava, soube que aqueles escudos pertenciam aos prisioneiros de Sir Turquine, senhor daquele castelo. Sir Ector jurou vingar-se e esperou por ele. Logo apareceu Sir Turquine, cavaleiro corpulento, e apesar de toda a bravura que Sir Ector empregou na luta que travaram, teve o mesmo fim de Sir Lionel e de todos os outros cavaleiros. Foi aprisionado naquele castelo. Restava apenas a esperança de que Sir Lancelot acordasse e, descobrindo seu destino, viesse resgatá-los. Lancelot, entretanto, continuava dormindo debaixo da macieira e ainda dormia quando dele se aproximou um cortejo formado por 4 rainhas de grande esplendor. Para não serem incomodadas pelo calor, cavalgavam no meio de 4 cavaleiros que levavam sobre suas cabeças uma espécie de toldo de seda verde, preso às lanças. Uma delas era a fada Morgana, que logo reconheceu no cavaleiro adormecido Sir Lancelot, o mais nobre dos nobres, o mais belo e desejado entre todos os homens da corte do rei Arthur. E como as 4 pretendiam seu amor, Morgana decidiu:
Não vale a pena brigarmos. Por meio de um encantamento, farei com que Lancelot durma profundamente por mais 6 horas. Enquanto isso, nós os levamos para o meu castelo. Lá, quando eu quebrar o encanto, ele escolherá uma de nós. E assim se fez. Lancelot se despertou à noite, num castelo estranho, quando o jantar lhe foi servido por uma bela e gentil donzela, que, no entanto, não lhe disse onde estava nem como tinha ido parar ali. Na manhã do dia seguinte, vieram vê-los as 4 rainhas, todas vestidas de gala. Disseram-lhe então que sabiam quem ele era, e Morgana lhe fez a proposta. Sabemos que até hoje nenhuma dama teve vosso amor, a não ser a rainha Guinevere. Mas agora, Sir Lancelot do Lago, sois nosso prisioneiro, e se não quiserdes morrer, deveis escolher uma de nós. Sou Morgana, a fada, rainha da terra de Gore. Em seguida, apresentou a rainha de Gales do Norte, a rainha do Oriente e a rainha das Ilhas. Mas Lancelot não escolheu nenhuma, afirmando que preferia morrer a ter uma dama contra sua vontade. O sentimento que dedico à mais alta dama deste mundo não poderia dedicá-lo a uma feiticeira hipócrita ou qualquer uma de suas cúmplices, concluiu o cavaleiro. As 4 rainhas, insultadas, juraram sua morte e deixaram-no só. Ao meio-dia, a mesma donzela amável veio trazer-lhe o almoço. Lancelot queixou-se de sua sina, e desta vez a moça deu-lhe atenção, dizendo que poderia ajudá-lo. Em troca, ele teria de prometer ajuda a seu pai, que ia combater o rei Rience, de Gales do Norte, no dia seguinte. Sou filha do rei Bagdemagus, explicou a jovem. Conheço, e sei que é bom e valoroso. Será uma honra para mim ajudá-lo. Combinaram que a donzela viria buscá-lo no dia seguinte bem cedo. Lancelot partira em seu cavalo, com sua armadura, escudo e lança, e atravessaram a floresta até chegar a uma abadia, onde encontraria o rei Bagdemagus. Tudo ocorreu conforme combinado, e ao encontrar o pai da donzela, Sir Lancelot acertou com ele o seu plano. O combate se daria dentro de poucos dias, num torneio em que o rei Rience teria o apoio de 3 outros cavaleiros, todos da corte do rei Arthur. Para enfrentá-los, o Cavaleiro do Lago pediu ao rei Bagdemagus que lhe desse 3 cavaleiros de sua total confiança. Os 4 usariam escudos brancos, sem qualquer marca que pudesse identificá-los, e se esconderiam num bosque, a igual distância dos 2 lados, prontos para fazer o que fosse necessário sem que os seus inimigos reconhecessem Sir Lancelot. O rei Bagdemagus foi para o torneio com 80 cavaleiros. O rei de Gales do Norte, no entanto, levou 160 homens, demonstrando assim sua superioridade sobre o adversário, diante dos palanques construídos para que os nobres e damas assistissem ao combate. Teve início a batalha. Depois de algum tempo, quando a derrota de Sir Bagdemagus parecia inevitável, Sir Lancelot surgiu dentro do bosque e investiu sobre um ponto onde havia maior concentração de cavaleiro, derrubando um a um, inclusive o rei de Gales do Norte. Seus aliados, os cavaleiros de Arthur, atacaram a todos o Cavaleiro do Lago. Mas também foram todos vencidos, cada um por sua vez, até o último. O rei Bagdemagus foi então proclamado vencedor do torneio. No dia seguinte, depois de festejar a vitória e descansar no castelo, Lancelot pôde partir à procura de Sir Lionel. Despedindo-se da filha do rei Bagdemagus, disse o cavaleiro: Se em qualquer tempo tiverdes necessidade de meus serviços, eu vos peço. Fazei-me saber, e eu, como legítimo cavaleiro, não falharei em atender-vos. Voltou então à mesma floresta em que, durante seu sono, Sir Hector e Sir Lionel haviam desaparecido. Indagando a camponeses, teve conhecimento do ocorrido, e sem demora, chegou ao castelo diante do qual havia árvore cheia de escudos. Chamou por Sir Turquine, desafiando, e esperou. Pouco depois surgiu um cavaleiro enorme, trazendo consigo um homem amarrado. Era Sir Turquine, com outro cavaleiro destinado à sua masmorra. Logo que se viram, empunharam as lanças e se prepararam para o combate. Agora, bondoso cavaleiro, gritou-lhe Lancelot, deixai descansar o vosso ferido enquanto medimos nossas forças. Pagareis pela vergonha imposta a cavaleiros justos. E atacaram-se ferozmente, cada um deles assombrado com a força e a bravura do adversário. Depois de lutarem por mais de 2 horas, já muito feridos e exaustos, apoiaram-se sobre as espadas. Companheiro, disse Turquine nesse momento, contendei-vos um instante. Sois o melhor cavaleiro que já encontrei. Talvez tão hábil e corajoso quanto um cavaleiro que odeio acima de qualquer outro. Desde que não sejais tal cavaleiro, entraremos em acordo, e em homenagem à vossa bravura, libertarei os prisioneiros que tenho e seremos amigos enquanto eu viver. E quem é esse cavaleiro odiado acima de todos? Seu nome é Lancelot do Lago, que matou meu irmão. Na esperança de um dia encontrá-lo, já matei mais de 100 cavaleiros, mutilei tantos outros e mantenho presos muitos contra quem nada tenho. Olhai bem para mim, disse Sir Lancelot. Não pode ser outro cavaleiro que procurais. Defendei-vos, porque vou matar-vos. E ambos atiraram-se novamente um contra o outro.
lutando sem descanso por mais de 2 horas, até que Sir Turnic foi morto. Sir Lancelot soltou o prisioneiro para que fosse libertar os outros. E enquanto todos vieram agradecer-lhe, ele já havia partido, em busca de novas aventuras em que pudesse corrigir suas injustiças e malfeitos. Sempre corajoso e forte, Lancelot do Lago defendia as damas e as donzelas, os fracos e os desamparados, combatendo os cavaleiros covardes que houvessem traído as regras da cavalaria, em honra da rainha Guinevere. Aos adversários vencidos impunha como penhor da própria vida que fossem prestar homenagem à mais bela e doce dama que jamais havia existido. Parte 9. A Cadeira Perigosa. Muitos anos antes dessas últimas aventuras que contamos, o rei Arthur reunia-se com seus cavaleiros da Távola Redonda quando veio até eles um eremita, que, vendo a cadeira perigosa, perguntou por que estava desocupada. O rei Arthur explicou: não há quem se sente nela sem que seja destruído, a não ser que seja o cavaleiro para quem é destinada. Por isso a chamamos de cadeira perigosa. Pois eu vos digo que o homem que se sentará nela ainda não é nascido, mas será concebido neste mesmo ano, e será ele o cavaleiro que encontrará o Santo Graal. Depois de proferir estas palavras, o eremita foi-se da corte do rei Arthur, deixando todos perplexos. Terminada a reunião dos cavaleiros da Távola, Sir Lancelot, como de costume, partiu novamente em busca de aventuras. Cavalgando sobre uma ponte, avistou uma torre cercada de ruas apinhadas de gente. Aflitos, todos lhe pediram que o auxiliasse. Seja bem-vindo, Sir Lancelot do Lago. Somente vós, o mais nobre dos cavaleiros, podereis acabar com tal sofrimento. Lá na torre, uma donzela presa 5 invernos padece, enfeitiçada pela fada Morgana. Está numa banheira de água fervendo e a sala toda é quente como uma fornalha. Ela não morre, mas não se salva. Só poderá ser salva se o cavaleiro mais valente do mundo entrar na sala e a pegar pela mão. Soubemos da vossa vinda e toda a nossa pobre gente está nas ruas para vos rogar esse favor. Sir Lancelot não hesitou. Foi até a torre, entrou na sala, segurou a moça pela mão e trouxe-a para fora, sã e salva, e viu nela a mais bela donzela do mundo, depois da rainha Guinevere. Em seguida, acompanhou-a até uma capela, para agradecerem a Deus por sua salvação. Quando voltaram, os habitantes do lugar pediram a Sir Lancelot que, assim como livrar a bela donzela do perigo, os livrasse de uma serpente terrível que morava numa cova ali perto. Levai-me ao lugar onde ela se esconde, e com a ajuda de Deus farei o que puder, respondeu ele. Ao chegar ao local indicado, Sir Lancelot viu uma pedra onde estava escrito com letras de ouro: um leopardo de sangue nobre aqui virá e matará a serpente. Esse leopardo gerará um leão que, nesta terra estrangeira, ultrapassará todos os outros cavaleiros. Sir Lancelot afastou a pedra que tapava a cova e de lá saiu um dragão enorme, lançando fogo pela boca. Os dois lutaram o dia todo, até que, finalmente, quando a noite caía, o cavaleiro conseguiu cortar a cabeça do monstro com sua espada. O soberano daquela região, assim que soube o que se passava, veio ter com Sir Lancelot, convidando-o para descansar em seu castelo. Depois de ordenar que cuidassem dos ferimentos do cavaleiro, o rei apresentou-se. Sir Lancelot do Lago, meu nome é Peles, sou rei dessas terras e descendente de José de Arimateia. Quando o rei Peles assim falava, surgiu, voando através da janela, uma pombinha que trazia no bico um turíbulo de ouro. Nesse momento, o ar se encheu de um perfume muito forte e agradável, como se todas as essências boas do mundo se tivessem derramado por ali, e a mesa se cobriu subitamente das mais finas bebidas e dos melhores alimentos. Entrou então na sala uma jovem trazendo uma taça de ouro nas mãos, tão brilhante que parecia ser feita de luz. Ninguém foi capaz de fixar os olhos nela, de tanto resplendor. Todos se ajoelharam, rezando. Depois que a donzela se retirou com o cálice, Sir Lancelot, atordoado, perguntou: por Jesus, o que significa isso? Isso, meu bom cavaleiro, respondeu o rei, é a coisa mais preciosa que um homem pode ter em vida, e quando a sua fama se espalhar, será o fim da Távola Redonda. Sabeis, então, que foi o Santo Graal a visão que tivestes aqui. O Santo Graal é o cálice sagrado que serviu a Jesus na última ceia, na qual José de Arimateia, meu ancestral, recolheu o sangue de Cristo na cruz, e que mais tarde foi trazido por ele até a Bretanha. Nesse exato momento, o rei Peles compreendeu o significado da vinda de Sir Lancelot para o seu reino. Era a profecia da pedra que se cumpria. Sir Lancelot era o leopardo que viria matar a serpente. O leão, filho desse leopardo, havia muito, rei Peles sabia que seria seu neto, Galahad, o cavaleiro puro, que alcançaria o Santo Graal. Galahad deveria ser gerado do encontro de Sir Lancelot com sua filha Elaine. No entanto, o rei não desconhecia o devotamento do cavaleiro pela rainha Guinevere e sabia que seria impossível fazê-lo se apaixonar por outra mulher. Por isso, Peles mandou chamar uma fada muito sábia, Brizen, que o aconselhou.
Majestade, bem sei que Sir Lancelot não ama ninguém neste mundo além da rainha Guinevere. Só conseguiremos que se deite com vossa filha se ele acreditar que o faz com a rainha. E assim foi feito para que se cumprisse a profecia. Brizen mandou Sir Lancelot um mensageiro com o anel da rainha Guinevere, dizendo que encontrasse num castelo próximo dali. Enviou para lá a bela Elaine, que esperou por Sir Lancelot em sua cama, e fez com que o cavaleiro, antes de encontrá-la, bebesse uma taça de vinho encantado. Ao entrar no quarto, Lancelot atirou-se aos braços de Elaine, vendo nela a rainha Guinevere. Só no dia seguinte descobriu o terrível engano. Perdão, senhor, não me mateis, pediu Elaine. Isso aconteceu apenas porque estou destinada a ser mãe do mais nobre cavaleiro da cristandade, que será o nosso filho. Perdoo-te pela razão de que a culpa não é tua. Fomos enfeitiçados, mas não quero ver-te nunca mais. Dizendo isso, Sir Lancelot se foi de volta à corte de Arthur. Lá chegando, sentiu-se um traidor e viu-se obrigado a contar tudo à rainha Guinevere. Profundamente enciumada, ela o repreendeu e desprezou, o que levou à completa loucura. Lancelot só recuperou a sanidade quando a rainha, arrependida, o perdoou, reconhecendo que ele fora vítima de um encantamento. Muitos anos depois, na véspera de uma festa Pentecostes, quando todos os cavaleiros do rei Arthur estavam reunidos em volta da tábua redonda, surgiu uma donzela que pediu ao rei que lhe indicasse Sir Lancelot. Sem esperar resposta, dirigiu-se ao cavaleiro mais formoso dentre todos e disse: Sir, venho da parte do rei Peles e peço-vos que me acompanheis até uma abadia de monges que fica em uma floresta perto daqui. Sir Lancelot partiu com ela, prometendo retomar a tempo para a festa. Quando chegou à abadia, encontrou ali Sir Lionel e Sir Bors, que ficaram surpresos ao vê-lo. Esperávamos encontrar-te amanhã em Camelot, pois fui trazido de lá até aqui a pedido de uma dama, mas ainda desconheço a razão. Nesse momento, uma porta se abriu e, cercado de 12 monjas, entrou Galahad, o jovem mais lindo que se tinha visto. Sir Lancelot, trazemos a vós este menino que criamos e pedimos que os torneis cavaleiro. Não poderia de nenhuma outra mão a não ser a vossa receber a ordem da cavalaria. Se este é o vosso desejo, ele receberá, por mim, a alta ordem da cavalaria. Sir Lancelot passou na abadia uma noite agradável na companhia de Sir Bors e Sir Lionel, e na manhã do dia seguinte, armou Galahad cavaleiro. Convidou-o então a ir à sua companhia para a festa de Pentecostes em Camelot. Não irei convosco agora, respondeu Sir Galahad, resoluto. Sir Lancelot partiu com seus parentes, chegando à corte do rei Arthur a tempo de assistir ao ofício divino. Terminada a cerimônia, o rei e seus cavaleiros reuniam-se em torno da tábua redonda e, perplexos, viram surgir gravadas na cadeira perigosa letras de ouro que diziam: aos 454 invernos depois da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, esta cadeira deverá ser ocupada. Por Deus! Exclamou Sir Lancelot. Hoje é a festa de Pentecostes no ano 454. Seria melhor que essas letras ficassem cobertas, até chegar aquele que virá correr o risco de sentar-se nessa cadeira. O rei Arthur ordenou que cobrissem com um pano de seda o encosto da cadeira. Em seguida, um escudeiro entrou, anunciando notícias maravilhosas. Senhor, lá fora, no rio, está flutuando uma pedra enorme, e na pedra está cravada uma espada. Todos saíram para ver. De fato, desafiando todas as leis da natureza, flutuava na superfície do rio um enorme bloco de mármore vermelho, do qual saiu o punho de uma espada, cravejada de pedras preciosas que formavam uma inscrição. Nenhum homem me arrancará daqui, salvo aquele em cuja cintura devo pertencer, e esse será o melhor cavaleiro do mundo. Essa espada deve ser tua, então, Lancelot, porque tenho certeza que és o melhor cavaleiro do mundo, disse Arthur. Mas Sir Lancelot, muito sério, respondeu: Senhor, essa espada não é minha, pois a minha está aqui comigo. E mais, custa-me dizer que não sou tão bom cavaleiro como credes. Deverá haver cavaleiro melhor do que eu e capaz de arrancá-la. O rei não se convenceu das palavras de Lancelot e pediu que tentasse tirar a espada da pedra. Senhor, disse o cavaleiro, ainda que me custe a vida recusar-vos um pedido vosso, eu vos afirmo, tal não farei. Arthur, irado, ordenou a Gawaine que arrancasse a espada. Sem obter resultado, Gawaine foi seguido de Perceval, também por ordem do rei, que não acreditava que estivesse entre eles o melhor cavaleiro do mundo. Voltaram então ao castelo, e quando ocuparam seus lugares na tábua redonda, todas as portas e janelas do palácio se fecharam sozinhas. O salão, no entanto, resplendia luminoso como se banhado pelo sol. Em seguida, surgiu um ancião em trajes brancos, sem que ninguém pudesse explicar por onde havia entrado. Acompanhava-o um rapaz vestido de vermelho, sem espada, mas com uma bainha presa à cintura. A paz esteja convosco, disse o velho. Trago-vos um descendente de José de Arimateia, que é também um cavaleiro de sangue real.
Com ele e as maravilhas que realizará aqui no estrangeiro, a glória desta corte estará completa. Se isto é verdade, seja bem-vindo, disse o rei Arthur. O velho levou então o rapaz até junto da cadeira perigosa, ao lado do lugar onde Sir Lancelot se sentava. Ergueu o pano de seda e todos puderam ler. Esta é a cadeira de Galahad, o príncipe real. O jovem se sentou e o velho partiu. Todos os cavaleiros se maravilharam da coragem do rapaz, que não temia ocupar aquele lugar. Imediatamente, lembraram-se da profecia que dizia que só quem se sentasse na cadeira perigosa teria o êxito na busca do Santo Graal. Arthur levantou-se e, tomando Galahad pela mão, levou-o até a pedra que flutuava sobre o rio. Assim que a viu, Galahad tocou a espada, tirou-a facilmente do mármore e a enfiou na bainha, dizendo: "Agora está completa." E o cumprimento da profecia, naquele dia de Pentecostes, no ano 454, foi então celebrado. Todos esses feitos maravilhosos chegaram aos ouvidos da rainha Guinevere, que desejou conhecer tão notável cavaleiro. Quando o rei Arthur a levou à presença de Galahad, ela logo o reconheceu, pela semelhança de seu rosto com o de Lancelot, que se tratava de seu filho com Elaine, a filha do rei Péles. No mesmo instante, a rainha fez com que todos soubessem que Sir Galahad era filho de Sir Lancelot do Lago. Parte 10. A partida. Teve início o torneio de Pentecostes. Foram todos de estar na campina junto a Camelot, com tal bravura que, muitos passados anos, quando todos os cavaleiros já haviam morrido, a fama desse torneio continuaria viva. Sir Galahad vestiu couraça e elmo, escolheu suas lanças, mas não quis um escudo. De qualquer modo, sobrepujou todos os outros cavaleiros em coragem e destreza, salvo Sir Lancelot e Sir Percival. Ao cair da noite, terminado o torneio, entraram todos no salão para cear, sentando-se cada cavaleiro em seu lugar. De repente, ouviu-se um estrondo semelhante a um trovão, e surgiu um raio de sol muitas vezes mais claro do que qualquer luz. Aquela luminosidade fazia com que cada cavaleiro visse os outros mais belos do que nunca, embora ninguém conseguisse dizer uma só palavra. Pairando sobre a távola, resplandecia o cálice, o Santo Graal, coberto de um tecido branco bordado, mas, com a visão ofuscada pela luz, os cavaleiros não puderam vê-lo. Subitamente o ar ficou perfumado, e cada um viu, diante de si, a mesa repleta dos alimentos e bebidas de que mais gostava. O Santo Graal percorreu ainda todo o salão, desaparecendo em seguida. Só então recuperaram a fala, e Arthur deu graças a Deus. Disse então ao Sir Gawain: "Senhores, vivemos uma coisa maravilhosa, mas não conseguimos ver o Santo Graal. Juro perante vós que amanhã partirei à sua procura, mesmo que isso leve toda a minha vida." Os outros cavaleiros se levantaram e fizeram a mesma promessa. O rei Arthur sabia que aquilo seria o fim da Távola Redonda. Muitos cavaleiros iriam morrer na busca ou não conseguiriam voltar. Chorou ao se despedir dos seus valorosos homens. Doía-lhe separar-se dos melhores cavaleiros que já haviam se reunido, e em tão boa camaradagem. "Consolai-vos, senhor", disse Sir Lancelot. "Uma vez que todos temos mesmo de morrer um dia, é melhor que seja nessa procura. Nada seria mais honroso." Apesar dessas palavras, o rei permaneceu inconsolável, como também toda a corte, mas a promessa já estava feita. Algumas damas quiseram acompanhar seus cavaleiros, porém, um velho, vestindo trajes religiosos, trouxe uma mensagem do eremita que acompanhara Galahad. "Senhores, vós deveis saber que a procura do Santo Graal é uma tarefa muito difícil e cheia de perigos. Além disso, quem não estiver limpo de pecado não verá seus mistérios. Empreitada tão arriscada e incerta deve contar somente com a participação dos homens." Depois da missa, no dia seguinte, desfilaram pelas ruas de Camelot 150 cavaleiros da Távola Redonda. Partiram em meio às lágrimas de tristeza de todo o povo, do rei e especialmente da rainha, muito aflita pelo seu cavaleiro, Sir Lancelot. Mais adiante, despediram-se um do outro, e cada qual tomou seu caminho. Parte 11. O escudo branco. Galahad continuava sem escudo e não lhe sentia falta. Depois de cavalgar alguns dias, chegou a uma abadia, onde já se encontrava um dos cavaleiros da Távola Redonda, o rei Bagdemagos e Sir Uwain, que lhes contaram que naquele lugar havia um escudo que ninguém usava sem que lhe acontecesse coisas gravíssimas no prazo de 3 dias. "Vou experimentar esse escudo amanhã", disse o rei Bagdemagos a Galahad. "Se me acontecer alguma coisa, tu completas minha aventura." No dia seguinte, depois da missa, um monge os levou a um lugar onde estava o escudo. Era branco como a neve e tinha uma cruz vermelha no centro, e o monge mais uma vez preveniu que era apenas o melhor cavaleiro do mundo que poderia usá-lo. Mas o rei Bagdemagos, insistindo em testá-lo, saiu do mosteiro com o escudo, pedindo a Galahad que ali ficasse à sua espera.
Pouco adiante, encontrou o cavaleiro com uma armadura branca, montado num corcel também todo branco, que vinha em sua direção a toda a briga, com lança e riche. Após derrubar e ferir o rei Bagdemagus no ombro, o cavaleiro lhe disse: "Fizestes uma loucura. Esse escudo só pode ser usado por um cavaleiro sem par. Pelo amor de Deus, por quê? Quem sois?" "Não posso dizer quem sou, mas já que pedis o nome de Deus, digo que esse escudo é de Sir Galahad." O escudeiro do rei Bagdemagus galopou então até o mosteiro levando o escudo e uma mensagem de seu senhor, contando o que se passara. Imediatamente, Sir Galahad pegou o escudo, montou seu cavalo e veio ao socorro do rei. Logo encontrou o cavaleiro branco à sua espera, não para um combate, mas para uma conversa. Após as saudações, o estranho contou-lhe a lenda do escudo. "Senhor, esta peça foi feita por José de Arimateia, 32 anos após a paixão de Cristo." Mais tarde, esse piedoso homem a ofertou a um rei chamado Evelake, que combatia os sarracenos, dizendo que, se Evelake convertesse-se à fé dos cristãos, o escudo o protegeria. Ele era, até então, inteiramente branco. Em sua primeira batalha com o escudo, o rei Evelake o levou coberto com um pano, conforme as instruções recebidas de José de Arimateia. No momento de maior perigo, porém, ele o descobriu, e seus inimigos viram a figura de um homem crucificado, o que os confundiu tanto que foram derrotados. E ainda um soldado ferido, cuja mão fora amputada, tocando no escudo, conseguiu milagrosamente recuperar sua mão. Depois dessa maravilha, a cruz do escudo desapareceu. O rei Evelake converteu-se então ao cristianismo, e como ele, todo o povo da cidade. Pouco tempo depois, José de Arimateia partiu, e o rei o acompanhou, por amor a ele e a Nosso Senhor. Quando chegaram aqui, nesta terra, José ficou muito doente. Todos sabiam que brevemente iria morrer. O rei Evelake, entristecido, pediu-lhe então que lhe deixasse uma lembrança. Para atendê-lo, José fez uma cruz com seu próprio sangue no escudo branco. Só assim manteria para sempre um vermelho tão nobre e brilhante como aquele momento. Essa era sua lembrança, mas o escudo não deveria ser usado por ninguém até que aparecesse Galahad, o melhor dos cavaleiros e seu último descendente. Depois desse relato, o cavaleiro misterioso concluiu: "Finalmente, chegou esse dia. Sois o legítimo dono do escudo, que estava à vossa espera há tanto tempo." E despedindo-se, desapareceu. Sir Galahad, agora completamente armado, sentia-se em plenas condições para enfrentar qualquer perigo que encontrasse na busca do Santo Graal. Imediatamente montou em seu cavalo e partiu. Parte 12. A luz na capela. Nessa ocasião, Lancelot e Percival achavam-se embrenhados numa densa floresta à procura de uma velha eremita que, segundo lhes foi dito, poderia saber alguma coisa a respeito do cálice sagrado. Sentiam-se sonolentos com o trote de seus cavalos naquela tarde quente, quando, subitamente, surgiu um cavaleiro de trás de uma árvore enorme. Surpreso e assustado, Lancelot empunhou a lança num gesto rápido e avançou sobre o estranho. No choque da lança com o escudo do adversário, Lancelot teve sua arma partida em pedaços e foi ao chão, sem que o desconhecido cavaleiro tivesse ao menos movido sua mão. Percival, ao tomar o lugar do amigo, também foi repelido com um único e violento golpe da espada que o derrubou. A velha eremita, procurada por Lancelot e Percival, assistira à luta sem ser notada, e no momento em que o cavaleiro estranho depôs os adversários, disse em voz alta: "Galahad, Deus te abençoe. És o melhor cavaleiro do mundo. E se aqueles dois houvessem te reconhecido, não lutariam contigo." Contrariado pela revelação de sua identidade, Galahad saiu em disparada, pois desejava estar sozinho em sua busca e sabia que os outros iriam querer se juntar a ele. Lancelot e Percival foram imediatamente em seu encalço, sem, no entanto, obter sucesso. Sir Percival então decidiu procurar a ermitã, para que ela lhe desse notícias de Galahad. Enquanto isso, Sir Lancelot, sozinho, vagava pela floresta, quando ao fim de algum tempo chegou junto a uma cruz, ao lado da qual havia uma capela. O cavaleiro do lado apeou, amarrou o cavalo, tirou o escudo e se aproximou da igrejinha. A porta estava quebrada e não era possível entrar, mas podiam ver lá um belo altar, enfeitado com seda, e um grande castiçal de prata com 6 velas, brilhando intensamente. Lancelot voltou então para seu lugar onde deixara o cavalo, tirou os arreios do animal e o soltou para que ele pastasse à vontade. Desatou o elmo, tirou a espada da cintura, recostou-se no escudo e cochilou ali junto à cruz. Durante esse estado de sonolência, teve uma visão. 2 corcéis brancos, muito bonitos, vinham em sua direção, carregando uma liteira, onde estava deitado um cavaleiro doente que se lamentava. Ó Senhor, quando essa tristeza me deixará? E quando virá o vaso sagrado para me abençoar? Há tanto tempo estou sofrendo por uma ofensa tão pequena.
Enquanto o cavaleiro se lamentava, Sir Lancelot viu que o castiçal de 6 velas saíra da capela até a cruz, do lado de fora, sem que ninguém o carregasse. Acompanhava-o uma mesa de prata, com o Santo Graal. Quando desses objetos se aproximaram, o cavaleiro doente se sentou, juntou as mãos e rezou. Em seguida ajoelhou-se, beijou o cálice e imediatamente ficou curado. Depois de permanecer imóvel durante algum tempo, o Santo Graal voltou para a capela com candelabro e velas. Nesse momento, o cavaleiro doente levantou-se, vestiu-se e beijou-se a cruz. Seu escudeiro, ainda surpreso, perguntou-lhe como se sentia, e ele respondeu: "Estou muito bem. Preocupa-me esse cavaleiro adormecido, que não acordou nem mesmo quando o vaso sagrado apareceu. Coitado, é um infeliz. E parece que é da Távola Redonda, um dos que andam à procura do Santo Graal. Deve estar cheio de pecados", disse o escudeiro. "Acho também que podeis tomar as armas dele, já que eu não trouxe as vossas. Ele nem consegue se levantar." O cavaleiro concordou, e trocando seu cavalo pelo dele, que era superior, partiu com o elmo e a espada de Lancelot. Logo que eles saíram, Sir Lancelot acordou, muito confuso. Não sabia se havia sonhado ou se de fato presenciara toda aquela cena. Então ouviu uma voz que dizia: "Sir Lancelot, retira-te deste lugar sagrado." Perturbado, começou a chorar, sentindo-se desonrado. Procurou o elmo e a espada, e ao contar que haviam desaparecido, sua vergonha aumentou. Meu Deus, lamentava-se ele. "Meu pecado e minha maldade me trouxeram a esta desonra. Toda a vida só procurei aventuras por motivos mundanos e desejos materiais. Agora que busco algo sagrado, meu pecado me cobre de vergonha, a tal ponto que nem consigo me mover quando o vaso sagrado aparece diante de mim." Não encontrando também seu cavalo, acreditou que Deus estava mesmo triste com ele, e consternado, saiu caminhando pela floresta até encontrar um velho ermitão, a quem se confessou. Contou que há anos amava uma rainha mais do que devia, pois ela era casada, e que tinha sido sempre por amor a ela que enfrentaria perigos e praticaria grandes feitos. Em todas as suas batalhas, buscava sempre a vitória para que ela se orgulhasse dele e o amasse. O pobre Sir Lancelot confessava seu amor por Guinevere e chorava, arrependido de sua vergonha e desventura. O ermitão consolou. Se ele estivesse firmemente decidido a evitar a rainha, seria um cavaleiro honrado. "Mas toma cuidado", avisou o velho sábio. "É preciso que teu coração e tua boca estejam inteiramente de acordo e cumpram fielmente essa promessa. Em todo o mundo não existe cavaleiro a quem Nosso Senhor tenha concedido tantas graças. Ele te deu beleza, coragem, inteligência, capacidade de distinguir o bem e o mal. E sempre te deu trabalho, Sir Lancelot. Tanto trabalho que em todos os dias da tua vida tivestes muito o que fazer, e sempre te coube a melhor parte de tudo, em qualquer lugar que estiveste. Tudo isso é uma grande bênção, mas agora precisas reconhecer a bondade de Deus." Quando o Santo Graal foi levado à sua presença, Sir Lancelot não achou em ti nem bons frutos, nem bons pensamentos, nem bons desejos. Só achou manchas de pecado. "São palavras verdadeiras", concordou Sir Lancelot, "mas agora estou arrependido e prometo seguir as leis da cavalaria." Assim, depois de rezar o resto do dia, Sir Lancelot partiu na manhã seguinte, com o seu cavalo e suas armas, devolvidos pelo ermitão. Durante muito tempo, o Cavaleiro do Lago cavalgou em busca do Santo Graal, vivendo grandes façanhas, por terra e por mar. Foi no mar que encontrou seu filho Galahad, e por alguns meses seguiram juntos, dedicando-se aos serviços de Deus e enfrentando os riscos que lhes eram impostos. Um dia, ouviram uma voz que lhes anunciava. Era chegada a hora de se separarem para sempre. Sir Galahad continuaria sua viagem por terra, e seu pai continuaria no navio. Deveria portar próximo a um castelo, onde sua última aventura o aguardava. Pouco tempo depois, Lancelot chegou ao castelo do rei Pélis, e ali, mais de uma vez, viu aquela luz intensíssima e sentiu o odor dos suaves perfumes que, ele sabia, indicava a proximidade do Santo Graal. Mas novamente uma voz lhe disse para se afastar. Ele não era digno de ver mais do que aquilo. Chegou a ver anjos segurando velas ao lado da mesa em que o cálice jazia, coberto por um brocado vermelho. Tentou se aproximar, mas uma lufada de ar misturado com fogo derrubou, deixando-o por vários dias como morto. Compreendeu, então, que não estava destinado a ver o Santo Graal mais do que já tinha visto. Quando voltou a Camelot, encontrou a corte enlutada. Por mais da metade dos cavaleiros que partiram em busca do Santo Graal estavam mortos, enquanto outros voltaram sem nada obter. Alguns, como Sir Ector de Maris, Sir Uwaine e Sir Gawaine, viveram proezas maravilhosas, mas de Sir Bors, de Sir Percival e de Sir Galahad ainda não havia notícias. Sir Lancelot narrou então a todos os presentes suas aventuras e tudo o que sabia sobre Galahad e os outros. Parte 13. O Encontro do Santo Graal.
Percival, Bors e Galahad empreendiam sua busca separadamente, ora correndo perigo, ora encontrando maravilhas, ora deparando toda a espécie de sinais estranhos. Não tinham tido, porém, nenhuma visão do Santo Graal. Sir Percival, certa vez, soube que Sir Galahad estava na mesma floresta que ele. Procurou-o sem descanso e, finalmente, ao sair da mata, o encontrou. Mais adiante, numa encruzilhada, encontraram Sir Bors. Cavalgando, chegaram os três ao castelo do rei Peles, onde Sir Lancelot já estivera. O rei muito se alegrou com a vinda do neto e dos dois outros cavaleiros, porque sabia que a busca do Santo Graal estava agora chegando ao fim, e com ela, a sua dor. Fazia muitos anos que Peles sofria de uma grave moléstia, da qual só se curaria pelas mãos de Galahad, se ele conseguisse alcançar o cálice sagrado. Quando se preparavam para cear com toda a corte, ouviu-se uma voz que dizia: "Levantai aqueles que não devem se sentar à mesa de Jesus Cristo. Agora os verdadeiros cavaleiros vão ser alimentados." Ficaram então apenas o rei Peles, seu filho Eleazar e os 3 cavaleiros recém-chegados. Nesse momento, entraram no salão 9 cavaleiros que se dirigiram a Sir Galahad, dizendo que vinham para compartilhar do alimento sagrado. 3 deles disseram vinham da Gália, 3 da Irlanda e 3 da Dinamarca. Novamente ouviu-se a voz: "Ainda estão aqui 2 que não são incumbidos da procura do Santo Graal. Deixai-os sair." Saíram o rei Peles e seu filho, e no mesmo instante apareceu na sala um homem vestido como um bispo, trazendo uma cruz nas mãos. 4 anjos o transportaram até uma mesa de prata sobre a qual se encontrava o Santo Graal. Ainda uma mesma voz se fez ouvir: "Este é José, o primeiro bispo da cristandade, o mesmo que foi socorrido por Nosso Senhor na cidade sagrada de Sarras." Os cavaleiros ficaram estupefatos, porque esse homem morrera havia mais de 300 anos. Ele lhes disse, entretanto, que não se espantassem. Entraram então mais anjos, trazendo iguarias para a mesa. O bispo levou um pedaço de pão, e os cavaleiros viram ali o rosto de um menino, brilhante como fogo. Em seguida, beijou Sir Galahad, pedindo-lhe que beijasse os outros, e convidou-os a cear. No final da refeição, a forma perfeita de um homem, com todos os sinais da paixão de Cristo, saiu do vaso sagrado. Até mesmo das suas chagas escorria sangue. "Meus cavaleiros e meus servos, meus filhos fiéis que atingistes a vida espiritual", disse a aparição, "não mais me esconderei de vós. Mostrarei alguns dos meus segredos e vos darei o alimento que tanto desejais." E dirigindo-se a Galahad, perguntou: "Filho, sabes o que tenho nas mãos?" "Só se me disserdes, Senhor." "É a vasilha que comi o cordeiro na última ceia. Mas muito ainda podes ver na cidade de Sarras, o lugar sagrado. É para lá que deves ir, levando este vaso, que não mais deve permanecer aqui. Tu partirás esta noite, de navio, com Sir Percival e Sir Bors. Ninguém mais. 2 dentre vós morrerão a meu serviço. Um, porém, voltará a Camelot, para levar as notícias." Dizendo essas palavras, abençoou a todos e desapareceu. Galahad, Percival e Bors partiram do castelo naquela mesma noite. Quando chegaram ao litoral, o navio já estava à espera deles, com a mesa de prata e o Santo Graal, coberto de um brocado vermelho. Subiram a bordo, reverenciaram os objetos sagrados e partiram. Navegaram até a cidade de Sarras, e logo ao desembarcar com a mesa, pediram a um velho que os ajudasse a carregá-la. "Como posso, senhor? Há mais de 10 anos só ando de muletas", respondeu o velho. "Não te incomodes", disse Sir Galahad. "Basta mostrar tua boa vontade." O velho levantou-se e andou, como se houvesse rejuvenescido. Rapidamente esse fato foi divulgado por toda a região e atribuído aos poderes do Santo Graal. Mas o soberano do lugar era um tirano e mandou prender Bors, Percival e Galahad. No fim de 1 ano, o rei adoeceu. Sabendo que ia morrer, arrependeu-se do gesto mau, chamou os 3 cavaleiros, libertou-os e pediu-lhes perdão. Morto o rei sem deixar herdeiros, a população foi tomada de grande aflição, sem saber quem iria governá-los. No momento em que o conselho de nobres se reunia, ouviu-se uma voz que aconselhava: o mais jovem dos 3 cavaleiros estrangeiros deveria ser o escolhido como soberano. Assim, Galahad tornou-se rei de Sarras. Ordenou então que a mesa de prata fosse colocada dentro de uma arca de ouro, toda trabalhada com pedras preciosas, para proteger o cálice. E ali, todas as manhãs, os 3 cavaleiros rezavam. 1 ano depois de ter sido escolhido rei, quando Sir Galahad preparava-se para rezar, encontrou diante da arca um homem ajoelhado, vestido como um bispo e cercado de anjos. "Vem, Galahad, servo de Cristo", chamou ele. "Chegou a hora de ver o que tanto desejas." Galahad, tremendo, levantou as mãos para o céu e disse: "Senhor, se essa é a vossa vontade, não desejo mais viver. Sabes quem sou? Sou José de Arimateia. Nosso Senhor enviou-me a ti para guiar-te, e a ti não a outro, porque te assemelhas a mim em 2 coisas.
Foste capaz de ver as maravilhas do Santo Graal e és puro como eu. Ouvindo isso, Galahad dirigiu-se a Bors e a Percival, despedindo-se. Levai meus cumprimentos a meu pai, Sir Lancelot, e assim que o virdes, dizei-lhe para se lembrar que o mundo é ilusório. Depois, ajoelhou-se diante da arca e rezou. De repente, sua alma partiu para junto de Cristo, levada por uma multidão de anjos. No mesmo momento, os 2 cavaleiros viram descer do céu uma belíssima mão que apanhou e levou o vaso sagrado. Desde esse dia, nunca mais um homem pôde dizer que viu o Santo Graal. Sir Bors e Sir Percival ficaram inconsoláveis com a morte de Sir Galahad. Sir Percival resolveu retirar-se para viver como ermitão, morrendo 1 ano depois. Enquanto viveu, Sir Bors o acompanhou, e após sua morte, embarcou para Camelot, onde contou ao rei Arthur o que tinha acontecido nas aventuras do Santo Graal e transmitiu a mensagem de Sir Galahad ao seu pai. Tudo o que quero, disse Lancelot, é juntar-me ao meu filho na vida perene e verdadeira. Parte 14. Sir Lancelot parte. Com o fim das aventuras em busca do Santo Graal, todos os cavaleiros sobreviventes voltaram à corte, onde houve muitas festas, celebradas com alegria. Somente Sir Lancelot e a rainha Guinevere guardavam imensa tristeza. O retorno do Cavaleiro do Lago fez reacender em ambos o antigo amor, e ainda mais forte e ardente, o que amargurava terrivelmente o cavaleiro, pois ele havia jurado ao ermitão afastar-se da rainha. Esta, por sua vez, não compreendia a frieza do amante e procurava atraí-lo, em vão. Enquanto isso, os olhares pérfidos de Sir Agravain e de Sir Mordred não deixavam de segui-los, aproveitando ou criando oportunidades para incriminá-los e atrair a suspeita de outros cavaleiros sobre o caráter da rainha de Lancelot. Mas com a chegada da primavera, época em que os corações florescem e se alegram com a proximidade do verão, Sir Lancelot, incapaz de manter sua promessa, cedeu aos apelos do coração. Para Sir Agravain e Sir Mordred, era a oportunidade que esperavam. Agora, passaram a insinuar que o rei estava sendo traído e que era preciso alertá-lo. Por favor, senhores, peço-vos que não continueis a dizer tais coisas na minha presença, interrompeu Sir Gawain, irritado. E todos os outros cavaleiros foram da mesma opinião. Pois então nós o faremos, disseram Mordred e Agravain. O rei tem de saber. Seria horrível que houvesse uma guerra entre nós e Sir Lancelot, ponderou Sir Gawain. Muitos nobres ficariam do lado dele. Eu mesmo devo a ele a minha vida. Não podemos esquecer tantas boas ações praticadas por tão valoroso cavaleiro. Atraído pela discussão acalorada que se seguiu, o rei entrou no salão. Nesse momento, Sir Gawain e todos os outros cavaleiros pediram permissão para se retirar, e saíram. Era grande a chance aguardada por Agravain e Mordred, que, imediatamente, relataram que sabiam das relações de Lancelot com a rainha. Arthur, que dedicava tanta afeição a Lancelot e devia tanto à sua bravura, preferiu não os levar a sério, mas os dois muito insistiram e propuseram um plano. O rei sairia para caçar, dizendo à rainha que não voltaria senão no dia seguinte. Sir Mordred e Sir Agravain ficaram escondidos, próximos dos aposentos da rainha, esperando por Sir Lancelot, para então desmascará-la. O rei concordou, embora contra gosto. Na verdade, a intenção dos cavaleiros intrigantes não se resumia em surpreender Lancelot por falta grave, mas matá-lo, e para isso contavam com o auxílio de 12 homens. Conforme previsto, Lancelot foi surpreendido a caminho dos aposentos de Guinevere, mas reagiu e lutou bravamente. Embora sozinho e sem armadura, matou na luta Agravain e seus 12 companheiros. Mordred, apenas ferido, sem demora procurou Arthur, a quem relatou o ocorrido. O rei foi então tomado de imensa dor, pois via um só tempo desfazer-se para sempre a Távola Redonda, já que muitos cavaleiros seguiram Lancelot e o seu casamento. Como soberano, cabia-lhe fazer cumprir a lei, que previa a morte na fogueira para o crime de adultério. Fez chamar seus sobrinhos Gaheris e Gareth e ordenou-lhes que escoltassem Guinevere para a morte. Julgando falsas as provas apresentadas por Mordred, os nobres irmãos imploraram pela misericórdia de Arthur, mas todos os seus apelos e os outros cavaleiros presentes foram inúteis. Restou-lhes apenas dizer: Iremos, Senhor, porque é vossa ordem, mas contra a nossa vontade. Não levaremos armas, como símbolo dessa missão de paz, e retiraram-se, chorando amargamente. Mordred, no entanto, não gozava da confiança de muitos cavaleiros da corte de Arthur, que, sem demora, trataram de informar Lancelot sobre a dura decisão do rei. Por isso, no momento em que Guinevere era levada para a morte, surgiu Lancelot, acompanhado dos seus partidários, que lutaram até libertar a rainha, fugindo em seguida com a dama condenada. Na luta feroz que se travou, morreram muitos bravos cavaleiros, entre eles Sir Gareth e Sir Gaheris, que não estavam armados nem sequer puderam reagir. O rei Arthur ficou desolado com a morte de tantos cavaleiros, principalmente de seus sobrinhos.
Quem me dera essa guerra nunca tivesse começado, lamentava-se ele. Meu coração está pesado por todos os cavaleiros e amigos que perdi e ainda vou perder. Posso desposar outra mulher, mas nunca terei um grupo de companheiros tão valorosos. Ah, porque dei atenção a Mordred e Agravain. E quanto Gawain souber de seus irmãos, Gaehaerys e Gareth, tão bons e leais, tão queridos, tão amigos de Lancelot, também foram mortos, será o fim de tudo. Sir Gawain, ao ser informado da morte de seus irmãos, não só jurou que não daria descanso ao Cavaleiro do Lago, como também influenciou Arthur a não receber todas as missões de paz enviadas por Lancelot. Deflagrou-se então uma guerra encarniçada entre os outrora tão unidos cavaleiros da Távola Redonda. Centenas de feridos e mortos de ambos os lados se tornaram tão famosa a contenda, que chegou ao conhecimento do Papa. Em pouco tempo, uma ordem papal veio de Roma até Camelot, que cessassem imediatamente as hostilidades. O rei Arthur e Sir Lancelot, então, encontraram-se para firmar a paz. Lancelot declarou seu arrependimento com toda sinceridade e trouxe a rainha Guinevere para entregá-la ao rei. Arthur prometeu aceitá-la, como ordenava o pontífice. As palavras que Sir Lancelot disse na ocasião foram tão sentidas e emocionantes que todos em volta choraram copiosamente. Nem mesmo Arthur conseguiu conter as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. Entretanto, o rei também prometera a Sir Gawain que ele poderia vingar a morte dos irmãos, desde que não empregasse violência. Impaciente, Gawain aproximou-se, apesar de toda a emoção do momento, disse com altivez: "Podes pedir perdão e prometer penitências, Lancelot. Podes mesmo amolecer o coração do rei e de todos os outros, mas o meu continuará duro. Como sua majestade fez uma promessa ao Papa, eu devo respeitá-la. Sairás daqui com vida. Mas o rei também me fez uma promessa, e nós temos um acordo. Eu devo te dar uma punição. Serás banido. Não poderás ficar nessa terra mais do que 15 dias. Irá embora para sempre e nunca mais porás os pés neste chão. Assim pagarás pela morte de meus irmãos." As lágrimas marcaram o rosto de Lancelot, que, com humildade, aceitou o exílio que lhe foi imposto. Despediu-se de sua terra querida e dos amigos. Dirigiu-se também à rainha Guinevere, diante de todos, dizendo: "Senhora, despeço-me de vós para sempre. Mas se algum dia for desatacada por falsas línguas, mandai-me uma palavra, pois, se algum cavaleiro não puder guerrear para libertar-vos, eu vos libertarei." E depois de beijar a mão de Guinevere, olhou em volta e gritou: "Quero agora ver se existe alguém capaz de dizer, aqui, neste momento, que a rainha não é fiel ao meu senhor e ao meu rei." Ninguém se moveu. Lancelot, então, uniu a mão direita de Guinevere e a mão direita de Arthur. Montou seu cavalo e partiu. Seus cavaleiros, solidários, acompanharam-no às suas terras na França, declarando que nunca o abandonariam, nem por bem, nem por mal. Não houve uma única pessoa na corte que não chorasse, exceto Sir Gawain. Parte 15. Sir Gawain se vinga. Apesar da promessa, Gawain não se conformava com o fato de que Sir Lancelot ter escapado com a vida acabou por convencer Arthur e embarcaram juntos para a França, à frente de uma grande hoste, para combater o Cavaleiro do Lago. Para governar a Inglaterra durante a ausência do rei, ficava no trono Sir Mordred, também encarregado de olhar pela rainha Guinevere. Assim, em pouco tempo, Arthur e Gawain estavam do outro lado do mar, queimando e devastando tudo o que podiam. Tão logo a notícia chegou a Sir Lancelot, seus cavaleiros o aconselharam a combater o inimigo e dar-lhe um castigo exemplar. "Estou farto de derramar sangue cristão", foi a resposta de Sir Lancelot, senhor e governante de todos eles. "Prefiro mandar um mensageiro de paz a Arthur." Escolheu para esse fim uma formosa donzela. A moça foi recebida por Sir Luncan, que ficou imensamente feliz ao saber que ela vinha com uma proposta de paz da parte de Sir Lancelot. Levou à presença do rei, mas temia que Sir Gawain mais uma vez impedisse um bom entendimento. Quando a jovem terminou a transmissão da mensagem, os olhos do rei estavam umedecidos pela emoção. Todos os cavaleiros encheram-se de alegria, acreditando que o rei aceitava o acordo de paz. Mas Sir Gawain se interpôs. "Meu senhor e meu tio, como podeis aceitar uma semelhante proposta, depois de termos vindo até aqui numa empreitada tão arriscada? Todos irão falar de vossa covardia." Arthur concordou, amargurado, e pediu que Gawain respondesse a Lancelot. Satisfeito, o cavaleiro dirigiu-se à jovem. "Dize a Lancelot que agora é muito tarde para a paz, e dize também que eu, Sir Gawain, juro por Deus e pela cavalaria que não deixarei de persegui-lo, até que ele me mate ou eu a ele." No dia seguinte, a fortaleza de Lancelot estava cercada. Por todos os lados, as tropas do rei erguiam escadas para o assalto. O cerco se prolongou por 6 meses, com combates acirrados e perdas de muitas vidas, tanto entre os que atacavam, tanto os que defendiam a cidadela.
Finalmente, um dia, Gawain se aproximou do portão da cidade sitiada e desafiou Lancelot a travar um combate solitário com ele. Lancelot não tinha escolha. Mandou selar seu melhor cavalo, armou-se e foi para o portão da torre. De lá gritou para Arthur: "Meu senhor, nobre rei que fez de mim cavaleiro, Deus sabe que eu sempre quis vos poupar e tenho evitado enfrentar vossos cavaleiros, mas agora não posso mais suportar. Sir Gawain me acusa de traição e é preciso que eu me defenda." "Sir Lancelot, tu provocastes a guerra. Vem para a luta, assim aliviaremos nossos corações", interrompeu Gawain. Então abriram-se os portões da cidade e saíram as tropas de Sir Lancelot. E eram tantos cavaleiros e tão bem armados que o rei admirou-se. Lancelot poupou porque quis, pois poderia ter facilmente derrotado as hostes reais. Combinou-se então que os contendores combateriam até que um dos dois caísse morto. Mas havia um fato desconhecido a todos. Muitos anos antes, o Homem Santo concedera uma graça a Sir Gawain. Todos os dias, das 9 ao meio-dia, sua força triplicava. Por isso, suas lutas eram sempre travadas dentro desse período. Sir Lancelot, logo ao iniciar o combate, estranhou muito, pois parecia-lhe que quanto mais lutavam, mais forte Sir Gawain se tornava. Já temia uma derrota quando soaram os sinos do meio-dia. Lancelot, que resistira bravamente até este momento, notando o enfraquecimento súbito do adversário, aproveitou-se para levá-lo ao chão. Então tirou o elmo e retirou-se. "Por que estás indo embora, traidor?" gritou Sir Gawain. "Não posso matar um cavaleiro caído, Sir Gawain. Resistirei a ti, com a graça de Deus, quando estiverdes bem novamente." Daí a 3 semanas, já recuperado, Gawain tornou a desafiar o Cavaleiro do Lago. Repetiu-se a mesma proeza, somente a duras penas conseguiu Lancelot defender-se do poder de seu adversário, até sua força mágica reduzir-se e ele ser gravemente ferido e derrubado. E por mais que Gawain o injuriasse, chamando-o traidor, Lancelot se recusava a atacar um cavaleiro ferido que não podia se levantar. Sir Gawain levou 1 mês para recuperar-se, e quando se preparava para uma nova luta, Arthur recebeu graves notícias da Inglaterra, que o obrigaram a levantar acampamento e voltar para casa com toda a sua hoste. Parte 16. A Última Batalha. Enquanto ocupava o trono da Inglaterra, Sir Mordred forjou cartas que, supostamente vindas da França, noticiavam a morte de Arthur em combate com Lancelot. Sem perda de tempo, convocou o parlamento e o obrigou a escolhê-lo como novo rei. Mordred foi coroado em Canterbury e, mesmo diante do pasmo de todos, decidiu casar-se com Guinevere. Temendo por sua própria vida, a rainha não o contrariou. Com palavras doces, persuadiu Mordred na necessidade de ir a Londres, encomendar o indispensável para as núpcias. Ali chegando, Guinevere se refugiou na fortaleza conhecida por Torre de Londres, que encheu de víveres para resistir a um longo cerco, e guarneceu seu refúgio de homens bem armados, enquanto mandava um mensageiro à França. Quando Mordred soube que havia sido enganado, furioso, sitiou a Torre de Londres com suas tropas e promoveu diversos assaltos. Mas nem todas as forças convocadas por Mordred fizeram com que a rainha caísse em suas mãos novamente. O arcebispo de Canterbury tentou interferir, fazendo-o lembrar-se de que o rei Arthur, na verdade, era seu pai, e que seu casamento com Guinevere seria uma terrível mancha para toda a cavalaria. Mas nada dissuadia aquele homem fascinado pelo poder. Nessa ocasião, Mordred teve notícias de que Arthur levantara o cerco a Lancelot e estava voltando para a Inglaterra. Sob os argumentos de que o reinado de Arthur era feito de guerras e com promessas de que seu reinado traria paz e progresso, Mordred conseguiu reunir uma grande hoste e marchou para a cidade de Dover, onde desembarcariam os cavaleiros do rei Arthur. Apesar da violência empregada por Mordred e seus homens contra o exército de Arthur, ninguém conseguiu evitar seu desembarque e Mordred, covardemente, recuou. Terminada a batalha, com muitos mortos de ambos os lados, descobriram Sir Gawain gravemente ferido e levaram-no à presença do rei Arthur. "Meu tio e meu rei", disse ele com esforço, "pensei que chegou o momento da minha morte e a culpa é minha, de minha precipitação e minha obstinação. Como por castigo, fui atingido no local exato do ferimento que recebi de Sir Lancelot, e sei que se ele estivesse convosco, esta guerra infeliz não teria começado, pois ele é o cavaleiro mais temido dentre todos, e não teriam coragem de combater se ele estivesse em vosso lado. Estou muito arrependido por ter-vos aconselhado a não firmar a paz. Por favor, meu tio, mandai que me deem papel, pena e tinta, para que eu possa escrever a Sir Lancelot de meu próprio punho." E sob o olhar emocionado de todos os presentes, Gawain, muito fraco, apoiou-se no braço do amigo Arthur e escreveu uma carta do Cavaleiro do Lago, dirigindo-se a ele como flor dos mais nobres cavaleiros. Contando-lhe o que se passava, rogou-lhe perdão e fez um apelo para que ele atravessasse o mar com seus homens para salvar o rei Arthur.
Só então morreu em paz. No dia seguinte, teve lugar uma nova batalha entre as tropas de Arthur e as de Mordred. Mais uma vez, o rei alcançou a vitória, e seu inimigo retirou-se para Canterbury. Nova batalha deveria ser travada perto de Salisbury, na segunda-feira que se seguiria do domingo da Santíssima Trindade. Na véspera do combate, o rei teve um sonho que muito o impressionou. Estava com suas roupas mais ricas, sentado numa cadeira presa a uma roda giratória. Sob a cadeira havia um poço fundo, cheio de cobras, vermes e animais selvagens. Subitamente, toda a roda girou, atirando-o ao poço, e os animais o agarraram. "Socorro!" gritou o rei. Os escudeiros acorreram, mas o rei recomeçava a cochilar. Entre a vigília e o sono apareceu o fantasma de Gawain, avisando-o que não combatesse no dia seguinte, porque morreria. Deveria propor a Mordred uma trégua de 1 mês. Seria tempo suficiente para que Lancelot chegasse com seus cavaleiros e garantisse a vitória do rei sobre o adversário. Logo que acordou, Arthur mandou chamar os nobres comandantes de seu exército e lhes contou o sonho e a visão. Todos foram unânimes, seria bastante prudente considerá-los como aviso. Então foram todos propor a Mordred uma divisão de terras. Ele teria imediatamente a Cornualha e Kent, e quando Arthur morresse, herdaria toda a Inglaterra. Ficou acertado que o rei e seu inimigo se encontrariam entre todos os exércitos, e cada um levaria apenas 14 pessoas. Antes do encontro, Arthur chamou seus homens e lhes disse: "Se virdes alguém desembainhar uma espada, é porque algo não foi bem, e deveis atacar sem demora." Avançou com o séquito, deixando seu exército preparado. Mordred havia feito igual recomendação às suas tropas, temendo uma cilada por parte do rei. Depois de firmado o acordo, os 2 chefes tomavam vinho juntos, quando uma cobra caiu de trás de uma moita, assustando um cavaleiro que rapidamente puxou a espada da bainha para matá-la. Foi o sinal. À vista daquela espada desembainhada, as tropas de ambos os lados fizeram soar trompas, trombetas e buzinas que avançaram gritando, num grande tropel. Deu-se a mais cruenta batalha que jamais se havia visto em terra cristã. Ao cair da noite, apenas 2 cavaleiros de Arthur restavam com vida, mas muito feridos, Sir Luncan e Mordomo e seu irmão, Sir Bedivere. Nesse momento, Arthur viu levantar-se Mordred, em meio aos cadáveres. Não se conteve e avançou para ele, gritando: "Traidor! É chegada a tua hora." Mordred sacou a espada e correu para o rei. No confronto, Arthur atravessou o corpo de Mordred com a lança, matando-o, mas a espada do inimigo trespassara já o elmo e o crânio do rei, que caiu desmaiado. Sir Luncan e Bedivere tentaram desesperadamente levantar Arthur para uma capela próxima, junto à praia. Mas Luncan não resistiu aos ferimentos e morreu. Ouvindo os prantos de Bedivere sobre o cadáver do irmão, Arthur abriu os olhos e murmurou: "Não há tempo para lamentações. A morte de Sir Luncan me fez sofrer profundamente, mas minha hora também se aproxima. Sir Bedivere, toma Excalibur, a minha boa espada, leva e atira à água. Retoma em seguida e conta-me o que viste." "Meu senhor", respondeu Bedivere, "farei como me ordenais." Mas pelo caminho, o cavaleiro admirou-se do punho cravejado de pedras preciosas e lembrou-se de que Excalibur era uma espada encantada. Escondeu-a sob um arbusto e voltou, afirmando que jogara Excalibur na água. "O que viste?" perguntou o rei. "Nada além de água e do vento, meu senhor." "Não é verdade?" disse o rei. "Volta lá depressa e faze como te foi ordenado." Mais uma vez, Bedivere examinou a espada e, considerando que seria uma lástima perdê-la, voltou a escondê-la. E quando o rei Arthur lhe perguntou o que tinha visto, respondeu: "Somente a ondulação da água e a agitação das ondas pelo vento, meu senhor." "Traidor! Mentiroso!" disse o rei. "Foste capaz de trair-me 2 vezes. Quem suporia que tu, que sempre me pareceste tão nobre e foste por mim tão querido, me trairias pela riqueza de uma espada? Volta lá, depressa. Tua demora põe em grande risco meu destino." Dessa vez, Bedivere tirou a espada na água, o mais distante que pôde, e viu com assombro um braço subir à superfície. A mão apanhou Excalibur, brandiu-a 3 vezes no ar e depois emergiu, levando-a consigo. Bedivere voltou e contou ao rei o que vira. "Agora, ajuda-me até ir à praia", pediu Arthur. Próximo à arrebentação, uma barca aguardava, repleta de belas damas encapuzadas, vestidas de negro. À frente das damas estava a fada Morgana. Ao verem o rei mortalmente ferido, puseram-se a chorar. "Põe-me na barca", pediu Arthur. Entre lamentos, Arthur foi delicadamente disposto na embarcação. "Ah, meu irmão, por que demorastes tanto?" perguntou Morgana. Sob o impulso de remadores invisíveis, a barca foi se afastando. Na praia, Bedivere chorava. "Meu senhor, não me abandoneis aqui sozinho no meio dos inimigos? Consola-te. Faze o que tiver ao seu alcance.
Não contes mais comigo, disse Arthur. Vou para Avalon, curar meus ferimentos. E, se tu não mais ouvires falar de mim, ora por minha alma. A notícia da morte do rei Arthur espalhou-se por toda a Inglaterra. A rainha Guinevere retirou-se para um convento, onde passou o resto de seus dias em orações. Ao receber a carta de Sir Gawain, Lancelot partira imediatamente com seus cavaleiros, mas já era tarde. Amargurado, procurou entrevistar-se com Guinevere, no convento. A rainha, inconsolável, assumiu para ambos a culpa pela destruição da Távola Redonda. O Cavaleiro do Lago tomou a decisão de passar seus últimos anos entre jejuns e orações, encerrado em uma ermida, na esperança de se redimir as suas graves faltas. Pouco tempo depois, seu irmão, Sir Ector de Maris, o encontrou morto. Quanto ao rei Arthur, dizem alguns que ele morreu e foi enterrado pelas rainhas do barco em uma pequena capela na abadia de Glastonbury. Outros acreditam que Arthur ainda vive e que retornará, um dia, de seu repouso em Avalon para governar a Inglaterra. Por isso, sobre o túmulo onde supostamente foi enterrado, lê-se o epitáfio: Aqui jaz Arthur, rei que foi, rei que será.